Saudações, comunidade jurídica! Vamos dar início a mais um Falando Direito Podcast, o podcast que conversa com as maiores personalidades do direito brasileiro. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Wallace Magri, advogado, professor universitário de cursos preparatórios para a OAB e de pós-graduação, mestre e doutor em Linguística pela Universidade de São Paulo e atualmente advogado especializado em startups. Roda a vinheta. Doutor Wallace! Pô, que felicidade de te receber aqui, Wallace. A gente se conhece há bastante tempo, mas talvez a gente não tenha tido a oportunidade de sentar e conversar somente nós dois, tranquilamente. Eu tenho um monte de coisa que eu quero saber aí da tua vida. Fala, André, como é que tá? Tudo bom? Fala, pessoal, como é que tá? Tudo em ordem? É verdade, né? A gente sempre se encontra em ritmo frenético, nós dois temos atuações que são complexas, né? E sempre nos encontramos aqui e ali, mas para ter esse momento de sentar, tomar um café, está sendo desde antes do começo da gravação, para vocês saberem, é um grande prazer estar aqui para poder bater esse papo com você e com todo mundo que acompanha o canal, o podcast Falando Direito. Legal, Wallace. Poxa, vamos... Queria só saber, primeiro, para começar, eu gosto de saber como que iniciou aí a tua vida no direito, por que você escolheu o direito? A minha opção pela área jurídica, provavelmente ela vem acompanhada de um gosto... Só aproxima mais o microfone. Só. ...especial que eu sempre tive com as matérias, disciplinas que eu gostava na escola, né? Que eram história, que eram literatura, filosofia ainda não tinha, mas essas disciplinas da área das humanidades eram aquelas que eu mais gostava. Curiosamente, naquela época, pai e mãe se preocupavam muito com a carreira de filho, tudo. Minha mãe queria que eu fosse médico, né? Então, medicina, para minha mãe, era uma coisa que era uma meta na vida dela, que eu me tornasse médico. E aí foi com muito custo que eu consegui convencê-la de que seria mais adequado eu fazer o curso de Direito pela facilidade que eu tinha com esse tipo de conhecimento, né, que era mais da área das humanidades. E aí eu acho que foi isso que me puxou, e aliado a isso, que até depois a gente volta a esse assunto, amizades também, né? Eu tinha um amigo na época que eu era garoto, 16, 17 anos, a gente tinha uma casa na praia e ele era mais velho, meu irmão, ele tem 2 anos e meio a mais do que eu, também é advogado, e esse amigo dele tinha entrado na faculdade de Direito. Enquanto a gente ia para a praia, tudo, ele ia falando sobre Código Penal e tudo. A gente vai falar sobre isso também, eu gostava de rock e tudo. Eu falava, pô, esse negócio de direito penal parece que é interessante. E assim, na hora de tomar aquela decisão que hoje em dia eu vejo com meu filho, que também entrou na faculdade de Direito, né, o quanto a gente era jovem naquele momento para tomar aquela decisão. Mas uma coisa eu te falo, não me arrependo, eu fiz a escolha certa. Legal. E essa sua formação lá na linguística, o que você tem para me falar? Qual que foi o que você escreveu no seu doutorado? Pois a questão do direito, como eu disse, gosto e gostava bastante do discurso jurídico, estudei no direito, era um estudante bem que levava bem a sério, queria ser promotor de justiça, então sempre estudei bastante, bem pesado o direito. Mas o que aconteceu foi curioso, por volta de 96, né, eu entrei na faculdade de Direito em 94, então lá se vão quase 30 anos, e o discurso jurídico, a faculdade de Direito mudou muito, né, daquela época para o que a gente tem hoje, principalmente por conta da ausência de matérias de humanidades naquela época. Naquela época, mal e mal, você tinha sociologia jurídica, tinham tirado filosofia do direito, tinham tirado antropologia, não tinha nada disso lá, né? Então, eu estudava direito como todo mundo pela dogmática jurídica. Mas um amigo, uma amiga que eram da Letras, em 96, eu me lembro muito bem, eu estava na casa deles e eles me deram de presente um livro, que é um livro bem conhecido, que se chama Convite à Filosofia, da Marilena Chaui. Aí eles me deram esse livro porque eu sempre fui muito questionador para além do que estudante de direito já era, né? E eu acho que eles, com a percepção deles de professores de linguística, perceberam que no direito estava faltando alguma coisinha para eu poder usar a minha reflexão para além dos dogmas do direito. E aí, desde 96, eu me tornei um autodidata em filosofia, comecei a estudar em paralelo por minha conta, Nietzsche, Schopenhauer, Aristóteles, etc.,
Me formei em Direito em 98, né? Colei grau em 99. E aí fica aquela coisa, eu me formei, sempre tive vontade de ser professor, sabe, André? Desde garoto, ensinar a língua portuguesa, essas coisas que, como eu te falei, eu gostava bastante, né? Sempre quis ser professor. E principalmente naquela época, hoje em dia também, para você conseguir realmente dar aula, precisaria pelo menos ter um pezinho no mestrado, né? Ter começado uma pesquisa acadêmica stricto sensu, que a gente fala. Sim. O lato sensu, a especialização é importante, até para aspectos profissionais, mas para fazer carreira acadêmica você tem que fazer mestrado, doutorado. E aí, então, eu aproveitei uma vaga que tinha na linguística, porque o que acontece era assim, no direito, o pessoal ainda não dava tanta bola para a questão da filosofia e principalmente da linguagem, que naquela época, se você for se lembrar, a matéria português jurídico tinha muito a ver com expressões latinas, o uso correto da língua portuguesa, essa coisa bem relacionada à retórica clássica que acompanhou muito tempo e até hoje acompanha o direito, né? Sim. Então, português jurídico para o pessoal era isso. E lá na linguística da USP, na FEFELESH, curiosamente, o pessoal tinha dificuldade de encontrar alguém do direito disposto a estudar o discurso jurídico através dos modelos teóricos da linguística. E aí eu era praticamente o candidato único. Tinha eu e mais um rapaz, que até hoje, não digo que é meu amigo, mas eu acompanho ele, ele é sensacional, professor de língua portuguesa, para essa vaga, né? E aí eu estava disposto. Na época, o Código Civil de 2002 ia entrar em vigência, né? Em janeiro, né, de 2002. E aí eu ia fazer uma análise interdiscursiva, ou seja, fazer o que é comum até no direito, mas pela linguística, as alterações do Código de 16 para o Código de 2022. E aí foi assim que eu tive a chance de pegar essa vaga, que é muito concorrida na linguística, para poder fazer o meu mestrado. E aí eu fiz justamente esse trabalho, tratando do sentido nas codificações civis brasileiras, não só a alteração de artigos de lei, mas a alteração cultural mesmo, o que vinha um pouco mais na parte substancial mesmo dos códigos de 16 e 2002. Aí eu fui bem, aparentemente, fui aprovado e me convidaram para fazer o doutorado, e aí eu aceitei e toca eu lá. Depois de 5 anos fazendo mestrado, aceitei a vaga do doutorado, e aí eu mudei um pouquinho o ponto de vista. No mestrado eu estudei mais teoria do direito, se for por falar de direito, e no doutorado eu comecei a estudar mais hermenêutica, né, que é a teoria da interpretação dos textos jurídicos em geral, e fui rumando para a teoria da decisão judicial, que foi basicamente o que eu estudei lá na frente já no meu doutorado, né? Então, essas são basicamente, na área acadêmica, as minhas linhas de pesquisa que me colocam como um teórico do direito, geral do direito, e como um analista de leis e decisões judiciais. Basicamente é isso. Essa teoria das formas de interpretação é maravilhoso. Quem estuda isso profundamente. Eu comecei a estudar isso porque eu comecei a fazer como aluno ouvinte lá na PUC, com a Marilena Diniz. E foi demais, né? Porque eu acabei não dando sequência, porque eu decidi não ir para a carreira acadêmica. Eu comecei a dar algumas aulas, mas eu desisti. Porque a advocacia já me toma... Leva jeito, eu já te falei. Leva todo o meu tempo. Eu dei algumas aulas, eu gostava muito. Leva muito jeito. Olha, se eu saía rouco. Eu dava aula, eu saía rouco. E eu lembro que teve um dia que eu estava dando aula para um MBA, era sexta-feira, eu segurei a turma até 11h30 da noite. O que é raro na sexta-feira. Na sexta-feira, falei, olha, realmente é um desafio. O pessoal, professor, 11h30 da noite, sexta-feira. Falei, vocês já vieram para cá, vamos lá, vamos seguir. E a bala, mas eu gostava muito, viu, Wallace? Legal. Quem sabe no futuro eu volto aí. E a Marilena Diniz tem uma obra de referência para isso, que até o Gonzalo, meu filho, estava perguntando um livro interessante para ler, e eu falei para ele ler, se não me engano, chama Compêndio das Ciências do Direito, que ela faz análise de
todos esses autores da linha hermenêutica, ela arrebenta. Então, você teve uma bela de uma eu assistindo ela ali, nossa, porque assistir a Maria Helena Diniz porque é uma pessoa que você lê os livros ali, é uma lenda, né? Então, quando eu estava sentado ali assistindo a Maria Helena Diniz e o que ela falava abriu minha cabeça de uma forma genial, incrível, incrível. Eu comecei a ler, eu peguei qual era o que a gente tinha que estudar ali e comecei a estudar. Eu falei, caramba, aquilo já revolucionou a minha cabeça, os métodos de interpretação, tal, de subsunção. É algo maravilhoso, cara. Sabe por quê? Porque isso pega um lado que é o que me ajudou muito. Na verdade, não só para a área acadêmica, que depois acho que a gente vai continuar falando, mas uma questão que sempre me preocupa, atualmente me preocupa mais ainda, que é a sabedoria da razão prática do advogado. Porque você não aprende a ciência do direito na faculdade, mas e a razão prática do advogado quando ele está desvendando os casos? Desde quando ele recebe o cliente aqui no escritório, consegue pensar dos fatos, fazer a subsunção. A primeira subsunção do fato da norma não é do juiz, é do advogado, né? E isso você não aparelha adequadamente na faculdade, porque geralmente essas matérias são colocadas como perfumaria, começo de curso. O Miguel Reale falava isso, esse tipo de matéria deveria ser no final da faculdade. Porque você, quando foi fazer crédito, percebeu como você fala, putz, isso aqui é legal, é importante. Muito importante, cara. Na faculdade, o aluno ainda não está preparado para entender essa razão prática que a gente aprende através disso aí. Exatamente. Muitas vezes, quando tem filosofia do direito, eu tive. Só que tive no primeiro ano. Você não está preparado, cara. Você não está preparado no primeiro ano para estudar filosofia do direito. Eu fui começar a observar isso melhor depois, na pós, ou meus estudos, independentemente de cursos. Você fala, caramba, isso daqui é essencial. Essencial para você ter um bom desenvolvimento, até para você construir, né, as suas teorias e tudo mais, suas teses. Aquilo é essencial. Porque se não for assim, a gente acaba caindo na cultura. Eu sou ainda uma geração anterior a essa facilidade de acesso. Eu gosto de informação acessível, mas o advogado dos modelos, né? Porque aí o raciocínio prático dele não existe. Tanto que a gente estava conversando sobre advocacia trabalhista, que tem uma dinâmica de oralidade, tem advogado que você fala, doutor, abre para debates. Ele morre. Travou. Ele morre, porque ele não vai conseguir ter 5 minutos da palavra e desenvolver um raciocínio. Como alguém consegue, Wallace, como alguém consegue ser advogado sem conhecer o silogismo aristotélico tomista? Pois é. Você não acha que isso é a base de tudo? É a base do raciocínio jurídico, é isso, né? Premissa menor, premissa maior. Agora, a pessoa se forma sem saber isso. Ela se forma sem saber isso e o pior, né? Porque ainda se esse saber prático ele for desenvolvido ao longo do exercício profissional, talvez ele comece a entender essa coisa que na faculdade de Direito ela se torna muito kelseniana, né? O Hans Kelsen, eu costumo falar para o pessoal, é muito bacana, é muito importante você entender a teoria pura do direito, aquela questão da relação piramidal e hierárquica de normas, tudo isso é muito importante. Só que o Kelsen, ele dá um famoso, já que é um podcast aqui, um migué a respeito da interpretação da norma jurídica. Ele, na verdade, vai falar o quê? Com aquele papo de molduras da norma, ele vai falar que o ato de decisão judicial é um ato cognoscitivo e volitivo. Ou seja, no final, é um ato de vontade, como o juiz vai decidir. Ora, fica faltando muita coisa. E aí, se você, pelo menos, pelo raciocínio aristotélico tomista, descobre lá a analítica priora e o raciocínio lógico formal básico, é assim que você, por exemplo, numa audiência, quando o juiz te dá a palavra, você consegue fazer as suas razões finais, né? Caso contrário, morre de medo, treme e pede para fazer orar. Ou remissivas, e às vezes não dá para fazer remissivas. Quando o caso é muito beabá, tudo bem você topar fazer uma remissiva, mas tem vezes que não. E sustentação oral, então? Tem advogado que pede para fazer, sobe no palanque, ele não sabe o que fala. Né? Então, essa questão, unindo, que aliás está dentro do meu escopo, a oratória, mas não só a oratória eloquente, porque às vezes o direito tem muito esse negócio da retórica clássica e aquela fala eloquente do advogado, do palanque. Eu e o André, a gente até fala um pouco assim, porque é próprio do discurso jurídico
A gente costuma brincar, se você tem um irmão engenheiro e um advogado, quem vai pedir aumento de mesada é o irmão advogado, quem faz a conta é o engenheiro, porque a gente se expressa naturalmente melhor. Né? Mas se você não tem uma combinação de oratória com raciocínio lógico, é melhor nem pedir a palavra. Né? Porque você... Aí depois, às vezes a gente cria um ranço de que juiz não ouve a gente, de que o desembargador não dá atenção. Eu te garanto. Eu já fiz tentação oral. Realmente, enquanto você está lá, você já deve ter feito, está lá um olhando para o outro, um conversando com o outro, porque é a Câmara ou a turma reunida. Mas se você fala duas palavras que comunica com o que eles falam, você olha, só espera assim. Um olha para o outro, começa a olhar para você, te dá 3, 4 minutos de atenção, no mínimo tira de pauta o caso. Agora, no geral, o que eles estão acostumados a ver? Discurso vazio. É isso que a gente precisa evitar no direito, né? Esse é o problema, né? Porque... Também a gente tem que se colocar muitas vezes no lugar do desembargador que está lá numa sessão. Né? É cansativo, muitos processos, eles vão lá, julga 10, 15, 20. Então, se você não tiver além de uma oratória, mas uma construção daquele conteúdo que você está tentando transmitir, que gera um interesse, é impossível você conseguir o interesse deles. Né? Então, é importante a pessoa estudar isso, a forma e o conteúdo, para fazer uma sustentação oral, umas alegações finais, e estar preparado, porque acontece muito que a gente enxerga assim, é mesmo, doutor? Então faz oralmente, faz agora. Então você tem que estar preparado, falar, não, vou fazer, conhecer o processo com profundidade, né, quando você vai fazer um ato desse, e estar preparado para fazer. Nesse escopo, eu queria que você me falasse, você tem um projeto que é o 6º ano. Do que se trata isso, Wallace? Pois é, porque por conta dessa formação acadêmica que eu falei para você, que eu fui lá para a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas para fazer análise do discurso jurídico fora do discurso jurídico, eu dei um pouco de sorte. Porque daquilo que eu te falei, de que quando eu estava lá nos anos 90 não havia matéria, disciplina filosofia na faculdade, o irônico é que eu me tornei um professor de filosofia, né, e redação forense quando eu comecei a dar aula em 2005. Né? Foi exatamente nesse ano que eu me tornei professor universitário nessa cadeira, porque o Ministério da Educação e Cultura tinha lançado o provimento 9, se eu não me engano, de 2004, em que obrigava as faculdades a terem o eixo de humanidades. E aí, eu, para ser sincero, eu entrei na FEFELESH em 2003 meio desinteressado. Geralmente, quando você faz linha de pesquisa acadêmica, você faz porque você gosta. Já fica uma dica, né? Tem muito aluno que me pergunta, o que eu faço para ficar melhor no mercado? Faz aquilo que você gosta. Mas não é muito concorrido? Tudo é muito concorrido. Só que poucas pessoas conseguem se destacar. E geralmente não se destacam porque fazem pensando no resultado. E quando você pensa no resultado, você sabe disso. Não funciona. Não funciona porque você não tem aquele gosto. Então você imagina eu lá, garotão 2005, louco para dar aula de filosofia, igual você falou do MBA, você acaba contagiando, mesmo que seja uma matéria meio lateral, né? Como você fala com tanto gosto e vontade, a coisa começa a funcionar. E também, a outra perna desse conhecimento, digamos, propedêutico, de base, eu sempre fui advogado. Eu nunca, porque nada contra, tá? Mas eu sempre uni a teoria com a prática. Eu não deixei de advogar um dia sequer. Está lá no LinkedIn, é verdade, advogado há 21 anos, e eu fui todos os dias advogado. Além de ser professor, depois a gente fala, uns cargos de coordenação, tem uma consultoria acadêmica, mas eu sempre fiz questão, porque o que está aqui no meu sangue é o direito e é mais no viés do advogado mesmo, da luta pelo direito do meu cliente, entendeu? Isso é uma coisa que realmente é inescapável de mim. Então, unindo esse meu gosto, né, pelo direito em termos de justiça, vendo o direito com o viés do advogado, eu entendi o aspecto prático daquilo que eu ensinava também. E aí eu fui conseguindo espaço nas faculdades para lecionar também prática jurídica. Por quê? Porque, óbvio, né, fazendo linguística, eu peguei um bom jeito de escrever textos. Né? Então, eu consegui ensinar a rapaziada naquela prática jurídica, que às vezes era um pouquinho enfadonha, eles, como a gente acabou de falar, colocar um pouquinho de lógica, premissa maior, premissa menor, como que você vai montar uma petição? Aí, desde aquela época, olha, você me dá um modelo aí. Não, modelo nenhum, está aqui na lousa.
Vamos começar desse esquema abstrato aqui e vamos escrever juntos. Sim. A peça sai. Então, eu tive sempre muito esse pé, né, na parte da prática jurídica real mesmo. Isso me alçou, aquela coisa do distraídos venceremos, ou você atira no que vê, acerta no que não vê. Eu acabei ganhando um baita destaque de professor de redação forense em curso preparatório, segunda fase. Se você jogar no YouTube, no Google, tal, aparece meu nome em um monte desses principais cursos. Até 2019 eu fiquei nessas aulas e tal, e sempre dando essas aulas, né? Porque tem uma técnica ali de como você desenvolve. Aí, a respeito do meu 6º ano, o que acontece? Veja só, comecei a dar aula em 2005, foi legal? Foi uma maravilha. 2005 a 2015 ralando na graduação. Foram excelentes anos da minha vida, uma baita vitrine, um monte de gente me conhece, conheço um monte de gente, até você indiretamente, graças a essa atuação profissional de professor, é muito bacana. Mas eu sempre tive uma coisa que tem a ver com o papo que a gente estava tendo antes aqui. Chega uma hora que bastou, já estava bom para mim. Eu olhava os mais jovens e talvez fosse a hora deles. Com o mesmo sangue nos olhos que eu tinha quando eu entrei a primeira vez a dar aula, eu talvez estivesse perdendo aquilo. Numa boa, depois de 10 anos, você já está meio que fazendo a mesma coisa, né? Meio que no automático que a gente fala. Aí eu comecei a ver que não era mais muito aquilo a minha, queria outros desafios. Aí fui para os cursos preparatórios, dando mais destaque para isso, mas de novo, a gente acaba se vendo como uma caricatura do que você era no começo. Às vezes as piadas, o mesmo trejeito, a mesma coisa. Mas se repetir um pouco, né? Invariavelmente você acaba se repetindo. E achando que acabou o desafio, né? Pronto, você Isso chegou aí. onde ia chegar. E aí eu sou esse cara meio inquieto, né? Vocês já estão percebendo até pelo jeito que eu falo. Eu falei de novo, eu acho que deu para mim esse negócio de curso preparatório. Eu estou preocupado do que acontece com essa... Porque era legal, pô, ela assim, pô, acertei questão, nossa, tirei 7,5 na OAB, pô, legal, sua aula de redação me ajudou. É legal você fazer a diferença na vida das pessoas, eles reconhecerem você como a Wallace, professor e tal, é legal. Mas aí eu comecei a ficar preocupado com eles depois. O que estava acontecendo com eles depois que eu era o herói, entre aspas, junto com os outros professores, e eles passaram no exame de ordem e aos poucos você via, cadê? No Facebook e tal, será que eles montaram um escritório? Será que estão vivendo? Aí eu sou muito comunicativo, começava a bater papo, aí sempre o pessoal, pô, não deu certo, putz, eu estou tentando, mas é muito difícil. E o meu foco, a gente vai desenvolver, é empreendedorismo jurídico. Porque hoje em dia você vai sair para arrumar um emprego no escritório de advocacia, e aí a gente vai desenvolvendo. Eu montei o meu 6º ano com uma jovem advogada, inclusive, está lá no Instagram, @meu6º ano, porque com essa minha inquietação eu resolvi parar da aula de curso preparatório, o pessoal achou que eu estava doido, né? E comecei a ver a vida dessa rapaziada recém-formada. Aí encontrei essa moça, Thalita Evangelista, totalmente aleatório, no Instagram, vi o que ela andava fazendo, como ela trabalhava ali e tudo, e disse da minha ideia para ela, e ela também, querendo montar um canal de comunicação jurídica, quebrando um pouco a barreira do professor e do que o pessoal hoje em dia chama blogueiro, seja o que for, o pessoal mais jovem do direito que mete a cara, faz daquele jeito que a gente vê a publicidade, digamos assim, na advocacia. Sim. E eu estava interessado em saber como que eles pensavam e como que estava a vida deles, ao invés de ficar muito tempo julgador, tribunal de ética e disciplina e tal, como que era a realidade deles e por que eles faziam o que faziam, né? Então depois eu te convido até a conhecer melhor e participar e interagir comigo. Eu montei esse canal meu 6º ano e estamos começando, trabalhando principalmente em empreendedorismo, que é o que a gente não aprendeu, e a culpa não é da faculdade. O que é empreender na advocacia? Na minha época, a gente não tinha muita referência, a não sei imitar alguém, então a gente montava a advocacia tradicional. Hoje mudou muito, cara. Então, se a gente não ajudar um pouquinho eles a entenderem o que é ser advogado hoje em dia, eu não sei o quanto a advocacia início é autossustentável hoje em dia, entendeu? Uhum. Eu fico muito preocupado, por isso que eu montei esse canal. E o que você fala, em resumo, aí, sobre empreendedorismo jurídico? A gente resolveu montar ali 3 pilares. Né? O primeiro é empreendedorismo jurídico, o outro é advocacia estratégica e o outro é reflexão filosófica. Então, essa moça, a Thalita, a advogada, ela é jovem, deve ter 28 anos, ela já é da cultura de estudar marketing digital para aplicar para prospecção de clientes.
que é uma coisa que eu nunca dei bola para isso. Se vocês forem ver minha rede social, depois a gente vai falar disso, eu escrevo sobre rock e tal. A minha clientela é o que se chama offline, né? Eu também estou advogando há 21 anos, não dou muita mancada, então os clientes naturalmente eles indicam, né? Sim. Então eu até das startups eu posso falar depois, eu não tenho tanto problema. Mas se eu tivesse no ponto zero hoje, ainda mais no meio da pandemia, que não foi por causa da pandemia, mas foi bem no começo dela que a gente abriu. Imagina você tirando a carteira da ordem em 2020, de repente você sonhou em abrir um escritório, de repente até não vai mais. E você vai precisar advogar, e você precisa chegar a um público. E agora, o que você vai fazer? Isso é uma aflição danada para quem realmente se preocupa com o outro, né? Não com a minha vida, mas com o que a Thalita estava fazendo. Então, a gente tem muito o foco no marketing digital, sou professor de ética profissional com ética. Eu não estou aqui para dizer o que é certo ou errado, mas eu acho que o bom senso diz quais são alguns limites, né? Mesmo antes quanto hoje, quando você pode usar as mídias, as redes sociais para fazer, explicar, né? Sempre foi caráter informativo, educativo, o que é ser um advogado. Então, o braço do marketing digital unido com a ética profissional, que eu não abro mão, né? A advocacia estratégica, que foi toda essa bagagem que eu trouxe dos meus anos de professor de faculdade e de curso preparatório, e a reflexão filosófica, que é sempre isso que a gente está fazendo aqui, um debate, um repensar os novos caminhos do direito, as novas possibilidades, o medo que a gente tem das mudanças que realmente estão havendo na profissão, não adianta a gente falar que não, né? Então, basicamente, nesse tripé que a gente eu comecei a fazer uma coordenação pedagógica, né, para a gente ir estreitando isso numa linguagem que a jovem advocacia quer aprender, André, porque eu vou falar eles, mas somos nós, na verdade, né? Eles têm um problema, a geração millennial ou Y, de não gostar tanto de voz de autoridade, tipo, olha, eu sou o professor barbudo, careca, eu sei das coisas e tal. Eles querem estar presentes e eles sabem também. O que eu aprendi mudando um pouco o meu perfil de docente para essa coisa mais blogueira é que todo mundo sabe um pouco de alguma coisa. Eu com a Thalita aprendi um monte de coisa sobre marketing digital, eu tinha vergonha de me expor, porque eu sou esse cara já de tanto tempo e tal, nas redes sociais, e isso era só vaidade, porque na verdade se eu me expusesse um pouco, igual você está fazendo aqui nesse podcast, trazendo personalidades, como ele disse, do direito, para comunicar em redes sociais cuja faixa etária é da jovem advocacia, a gente está abrindo, né, alguma coisinha que a gente já viveu, não para dizer com autoridade, mas para compartilhar ideias, e eu gosto muito de ouvi-los também, a respeito do que eles passam, o que eles estão experimentando, e até, né, conforme a gente vai falar, eu me impondo um monte de desafios de repensar a minha advocacia com a experiência que eu ganho da juventude deles também, que me abre olhos para coisas que eu não imaginaria antes. Essa troca é importante, né? Porque eu também vou fazer 20 anos de advocacia ano que vem, e eu sinto que eu acumulei muita experiência, mas quando eu converso com pessoas, qual eu falei aqui, o Zainag, pessoas com 40 anos de advocacia, você fala, poxa, ele tem muito mais conhecimento, tem muito mais história de vida, então eu aprendo com eles. E a ideia de trazer esse conhecimento dessas pessoas para o jovem, porque é diferente, né? O conhecimento que ele recebeu dentro da faculdade, a experiência que ele tem com as redes sociais dá um know-how para ele, mas a vivência, isso não tem preço, né? O Zainag, que é um bom exemplo que você me deu, eu tive aula com ele, né, na faculdade, que depois eu me tornei professor e coordenador adjunto. Eu lembro que eu tinha aula de processo de trabalho com ele, achava muito legal. Eu adorava as aulas dele, porque ele manjava muito e falava, e eu já estagiava, era 4º ano, eu estagiava no escritório trabalhista, então eu estava no papo dele, e era muito bom o livro que ele indicava, e o que foi curioso do Zainag, que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, me formei, abri meu escritório, igual todo mundo. Aí eu já estava meio que formado há uns 3 anos, ia casar e tal. Aí um dia eu encontrei o professor Zainag no fórum, ainda era na época que os fóruns eram ali na região da Avenida Ipiranga, lá no centro. Lá no centro, tudo meio bagunçado, tudo meio espremido. Aí eu estava ali um dia e ele estava lá para fazer uma audiência. Aí eu gostava dele e falava com ele depois das aulas.
Oi, professor. Ele, oi, tudo bem? Não devia levar meu nome, mas lembrava. Eu vi que ele lembrava de mim. Como é que você tá? Eu falei, tá tudo bem, professor. Vai fazer audiência? Ele falou, vou. E aí ele falou, e você? Eu falei, também, professor, posso te fazer uma pergunta? Eu perguntei para ele, ele falou, claro que pode. Quando começa a ficar mais fácil, começa a ganhar dinheiro, ele deu risada e falou, olha assim, eu tô aqui até hoje. Ou seja, vai à luta, rapaz, eu também tô aqui, estou enfrentando e tal. Então esse tipo de presença, né, de inspiração que você pega do professor e ele te olha e fala para você, meu, não é que é fácil para mim também. E aí depois eu descobri, né, porque eu me tornei professor e muitos alunos às vezes me perguntam e eu falo para eles, cara, eu estou numa batalha também, né? Quem fica fazendo pose, a rede social é o lugar mais fácil que tem para fazer pose. Agora, para falar a verdade, são poucos, né? Então é sempre bom estar nesse tipo de ambiente em que a gente pode ser verdadeiro mesmo e contar esse tipo de história que vai alimentando direito. E agora é proibida a ostentação, né? Nas redes sociais. O que você acha dessa super contribuição da OAB em proibir a ostentação dos advogados? Na verdade, eu acompanho um pouquinho o que vem acontecendo a esse respeito, mas acho que você tem melhor para falar sobre isso para mim. Saiu uma decisão lá do Conselho Federal proibindo os advogados de fazer ostentação nas redes sociais. Ouvi falar disso. Por isso que a garotada ficou postando um monte de coisa. Exatamente. Aí o pessoal se revoltou, né? O que é ostentação para a advocacia hoje em dia? Anuidade em dia? Ótimo. E olha... A anuidade em dia já é ostentação. Ou eu ostento a certidão negativa de débitos da OAB. E o gozado que, se você fala de ostentação, alguma coisa que eu possa ter visto, primeiro que é o seguinte, né? Da onde que isso surge como um fenômeno que é da própria sociedade, eu não sei muito bem explicar, porque um advogado, assim, se for pensar bem, até alguns advogados anteriormente a essa geração, de outras gerações, às vezes eu vi algumas postagens de todo desnecessárias a respeito de posses e tal, né? Eu acho que talvez a gente só não devesse valorizar exatamente isso, né? Para não fazer as pessoas se incorrerem no engano a respeito da advocacia. Eu acho que não é o principal, né? Não. A gente vê muitos jovens advogados essa atuação dos TikToks e fazendo as questões dos textos e tal. Eu não me vejo fazer, eu não me vejo, eu não acho que isso por si só é uma técnica boa. Talvez eu esteja equivocado, digam vocês, se isso surte efeitos práticos. Você que está mais ligado aos jovens aí do que eu, olha, se isso realmente é uma forma de publicidade eficiente para o advogado ou não, né? Mas não acho que isso seja uma coisa que a OAB deva se levantar e ir contra, porque faz parte da realidade dos tempos que a gente vive, né? Sem dúvida. O que eu penso, assim, o que eu tento fazer, por exemplo, no meu 6º ano é conscientizar a garotada, assim, primeiro, por falar de marketing digital, que a Thalita entende bastante, ela mesma fala, ela é jovem. Quando você usa esse tipo de linguagem, por exemplo, vamos usar esse exemplo aí do TikTok, né? Para o direito, o que tem um problema é assim, eu até sou a favor, por conta da linguística, de tudo isso, da simplificação da linguagem jurídica. Mas o problema, por falar em linguística, é a mensagem que você passa. Muito descontraída, para quando a pessoa for te encontrar, falar de uma coisa que é muito carregada. Exato. E aí ele te vê lá de shortão, brincando, fazendo tudo aquilo e tal, ele não vai entender o seu recado, quanto ele é sério em termos de consequências daqueles atos que a pessoa pratica, muito comum. E eu vou falar porque aqui a gente está numa comunidade jurídica para debater, né? Não para ter o dono da razão, mas às vezes incitando esse negócio de pensão alimentícia, execução, usando um direito de família que é tão antigo, esse negócio do direito de família, do embate, da briga, ele não está te dando dinheiro da pensão, está saindo com a outra. Gente, pensa se é isso que você precisa incitar no cidadão, né? Ver se é esse o papel do advogado, né? Porque a gente tem um papel na sociedade. E isso que a gente deveria cuidar, não por pose, aí é o contrário, né? De você tentar diminuir a esfera de litigância. Por que você não propagandeia você ser um advogado que tenta prevenir litígios? Porque é essa que é a toada do direito contemporâneo. Então, o que eu acho é que não adianta você mudar a tecnologia se, com todo respeito, a maioria deles, na mentalidade, está muito mais atrasado do que advogados que são muito mais velhos. Só que quando você vê o pensamento deles, é muito mais de vanguarda do que alguém
né, fazendo esse tipo de publicidade, incitando, quase que convocando as pessoas a brigarem. Aí uma vez só em offline vieram perguntar para a gente se a gente era a favor ou contra. E eu disse o seguinte, eu não digo sou a favor ou contra, quem tem que falar sobre isso é a OAB, eu nem sou mais julgador do Tribunal de Ética e Disciplina, mas o que me parece é o seguinte, que tipo de cliente que você pega? Aí vinha uma moça reclamando, ela conseguia um monte, no direct lá do Instagram, um monte de potenciais clientes de causas, de execução de alimentos ou de ação de alimentos que eram de ticket baixíssimo, ela ficava atendendo gente o dia todo, não fechava quase caso nenhum, porque pedia credibilidade. Sem falsa modéstia, se eu olhei no cliente no 1 a 1, só não vai me contratar se ele não tiver dinheiro. Aí não vai dar jogo. Agora, fora isso, o que eu falo é o que eu sou e o que eu penso que eu faço. E aí fica melhor. Aí essa juventude da advocacia começou a ter esse rebote. Putz, estou cheio de gente lá, estou bombando de like, só que caso que é bom mesmo, eu não estou conseguindo fechar nenhum. Enquanto isso reverte realmente de advocacia efetiva? Não. Ou perda de tempo, consulta gratuita? Porque talvez, e aí vamos filosofar um pouquinho, já que eu tenho o pé na filosofia, casa um pouco com a geração BBB, que todo mundo é a tela do computador, todo mundo pode ser famoso, nada contra isso, todo mundo ter, e você confundir um pouquinho o que é ter like e o que é ter credibilidade de cliente. São duas coisas diferentes. Então você precisa primeiro decidir na sua rede social o que você quer ser. Famoso por ser famoso? Eu nem acho que direito dá tanta fama para as pessoas, né? E se você quer ter like ou se você quer converter os seus anúncios, a sua publicidade para clientes em concreto. Se for assim, amigão, é melhor fazer um site, um blog, fica 1h30, escreve um artigo, não precisa ser artigo acadêmico igual os que eu faço, mas eu faço às vezes um artigo, pelo menos de um blog, né, que tem um pouco de conteúdo, e aí é melhor que a dancinha. Converte mais. Eu fico nessa dúvida, porque eu estou assistindo muitos jovens aí, advogados jovens, a maioria. Eu falo, mas será que converte? Porque eu não sei, na hora que eu me coloco na posição de cliente, esqueço que sou advogado, mas na hora que eu tiver que contratar um advogado, será que eu vou contratar o advogado da dancinha? Ou eu vou pegar a informação que muitas vezes é útil, sim, da dancinha? Pô, tá, eu posso entrar com a ação de... Mas será que eu vou efetivamente contratar esse advogado que fez a dancinha? Ou eu vou procurar o advogado que está, sei lá, por indicação? Entendeu? Vou pedir indicação para alguém, sobre alguém que ele já conheça, né? No final do dia, eu acho que é muito mais indicação que acaba acontecendo. E vamos lá, né? A gente passou por isso também. Às vezes até lá na interação, a gente tem até um Close Friends lá no meu 6º ano, que é um espaço que você tem um público um pouco menor para a gente poder fazer uma interação e tirar dúvida mais como se fosse na sala de aula, né? Eu continuo sendo professor no final do dia, só mudei aonde eu estou fazendo isso. E a esse respeito a gente fala, porque às vezes eu dou o exemplo de eu ter migrado há 3 anos para direito das startups, e às vezes eles falam, mas para você é mais fácil porque você já está há muito tempo. Eu falo, gente, o desafio é o mesmo. Mas vamos admitir que realmente para a jovem advogada, eu lembro que minha mãe falava isso para mim quando montou lá, me ajudou a montar o primeiro escritorinho, e eu me formei com 23 anos. Eu estava com terno e gravata e 24 anos, pesava 54 quilos e tal, e minha mãe falava para mim, filho, você parece mais um skatista do que um advogado, assim, até realmente começar a ter cliente vai demorar. E eu sei que demorou pelo menos uns 2, 3 anos até eu falar que podia realmente viver da advocacia sem muita ajuda de mãe. Se bem que pai e mãe ajudam a gente a vida toda, né? Mas, então eu não tiro isso do jovem, né? E eu não tiro isso do jovem de que o mundo mudou, os meios de comunicação mudaram. Tudo isso é realmente importante. Mas quer saber? Se você for... Estou abrindo o jogo aqui. Toda carreira que vai se consolidar, seja de professor... Enquanto eu estava lá na FEFELESH estudando, ninguém estava vendo que eu estava lá na biblioteca estudando. Depois que em 2008, quando eu estourei, aí os caras, o cara está dando aula, está se dando bem, mas e os 3, 4, 5 anos que eu fiquei ali, né, sem ninguém me olhar? E a mesma coisa na advocacia. Demora para você começar a ter realmente uma estrutura, a gente está falando de empreendedorismo, de pequenos escritórios solo. Mas mesmo se você for, acho que para um escritório, você não vai chegar no emprego top. Você vai chegar como um advogado júnior, né? Sim. E, infelizmente, aí você também tem uma visão de mercado, a advocacia empobreceu, sim, tá? Os salários, tanto de cargos em empresas e em escritórios, tão baixos, e
em que pesa a tabela de honorários da OAB e tudo, concorrer hoje em dia com a atual situação do advogado. Porque, de novo, não é ficar falando de a advocacia tal, ele está cobrando menos do que eu. Porque muitas vezes, André, o que eu cobro e a pessoa fala, olha, mas tem um advogado que cobrou tanto, eu falo, cara, faz com ele. Porque eu não consigo bater esse preço. Eu não consigo. E outra, eu não vou baixar. Porque aí eu prefiro mudar de ramo. Porque se eu for chegar a níveis de honorários tão baixos, eu já não sei mais se vale a pena advogar. Mas quer saber? Vale a pena. Só toma cuidado. Aí vem como você está fazendo o funil, né, de conversão online e tenha um pouco mais de paciência. Porque eu acho que o grande problema, voltando para terminar o raciocínio, BBB e tudo muito rápido. Saiu o LGPD agora. Eu manjo de LGPD por causa de startup, aí fazendo scroll no Stories, quer já sair sendo advogado de LGPD, já faturando agora mesmo, amanhã conseguindo seu novo cliente, aí sim veio ostentação, mulher no carro e tal, faz esse meu curso aqui. Aí você fala, meu curso quem, cara pálida? Porque eu nem te conheço, eu nunca te vi dando aula em lugar nenhum. E de repente ela tem uma fórmula miraculosa e aí as pessoas ficam se achando para trás. Eu estou aqui me ferrando, ralando, não consigo cliente, aquela lá, já está fazendo. Não se compara, entendeu? Porque quem trabalha de verdade, o André pode dar o testemunho dele também, no dia a dia, demora mesmo, né? Para você se consolidar como advogado, não vai ser um sucesso da noite por dia. Aí é melhor você tentar uma vaga no BBB, né? Para voltar onde a gente começou. Geralmente, se essas pessoas, a regra milagrosa delas fosse tão boas, talvez ela não estivesse vendendo isso num curso, estivesse ela mesma fazendo e ficando milionária, né? Esse é o ponto. Eles ensinam como fazer o que eles não sabem fazer. Né? É meio estranho isso, né? Eu fico Talvez vendo, com isso a gente devesse se preocupar. Quem está vendendo esse tipo de ilusão para jovens, né, que estão precisando de verdade ganhar dinheiro. Né? Comprando, a pessoa compra uma ilusão, né? Não compra isso eu me curso. recuso a fazer. Isso aí é uma coisa que a gente precisa acompanhar de perto, Sim. entendeu? E não permitir que isso aconteça e pressionar que a ordem tome providências, porque, afinal de contas... Porque você está batendo em quem não deveria estar apanhando, né? Porque o outro está fazendo. Né? E a LGPD é tudo isso mesmo? É a grande forma de se vender serviço jurídico hoje é a LGPD, porque a quantidade de curso de LGPD que entra no meu e-mail é incrível, cara. É incrível. Eu recebo uns 15 por dia. Então, até sobre essa questão da LGPD, recentemente eu gravei para uma faculdade renomada um módulo, né, de especialização sobre startups e LGPD. De novo, é um curso de especialização de 300 horas aula, né? É uma carga pesadíssima. E uma coisa muito interessante do direito que hoje em dia, a LGPD ela é muito pluridisciplinar, né? Então, eu hoje em dia converso com caras que trabalham com data science, segurança da informação, que trabalham com outros ramos e outros saberes do direito. Né? A LGPD, ela, na verdade, para o advogado, ela vai exigir mais do que saber a questão normativa, é saber trabalhar nessas dinâmicas multidisciplinares, em ambientes de inovação e em que dados pessoais sensíveis, eles se convertem em dinheiro, né? Eles são ativos financeiros dessas empresas. A bem da verdade, eu acho que não. Tá? Eu sou mais realista, desculpa para quem gosta mais da fantasia, eu trabalho, eu estou mais ou menos já anunciando aqui com Venture Builders, com startups, aceleradoras, a gente está ajudando a fazer as adequações para que, no Brasil é sempre assim, que se evitem as multas pesadas, que eu acho que não vão chegar para pequenas corporações e tudo isso. Eu entendo que isso é um nicho consultivo e se você quer saber, nem sempre para advogados. E eu acho que o advogado que aposta muito na formação tradicionalista, ele nesse ramo, principalmente, das inovações e da LGPD, ele talvez nem seja imprescindível, a não ser que ele se faça ser imprescindível por conta de uma pluralidade de saberes que está para muito mais, sinceramente, até por conta da formação, da hermenêutica. Se você pegar o artigo 6º da LGPD e entender os princípios básicos dela, que é a transparência, que é adequação, finalidade, informar o usuário de plataformas como que você faz o tratamento, qual que é a destinação e deixar claro a ele qual que é essa finalidade, fazendo Já resolveu. Fazendo um paralelo
com o CDC, é mais ou menos isso. É isso, e entender o que são dados sensíveis, né? E para que você vai usar isso? Porque a internet tem essa maluquice. Mas, por exemplo, quando a gente trabalha com startups, eu quero fazer... Então, todo mundo está vendo, né? Agora todo mundo tem cookies, cuidado, tem cookies, aceita, não aceita, todo mundo aceita, ninguém lê. Então, o que mudou? Né? Porque também o Brasil tem um problema. Há pouco teve a Constituição Cidadã completa, tal, 5 de outubro, o CDC em 91, mas será que o próprio cidadão incorpora essas coisas? Né? E age conforme os direitos que lhe são concedidos? Porque eu acho que não. Então, o Brasil ele vive muito esse contrassenso entre ser um país das leis super lindas, ninguém fala nada, mas a GDPR da Europa, a gente só traduziu para o Brasil, virou LGPD, tá bom? Então, assim, o Brasil, o Código Civil era o Código de Napoleão, ou seja, a gente adora ficar copiando a legislação europeia, startups, saiu o marco legal das startups, um direito norte-americano, descarado, né? Então, assim, enquanto a gente pegar e traduzir legislações de outros países e a gente não tiver a noção de civilização, né, de cidadania e de que aquela lei representa exatamente o que a gente vai ter um monte de monumento jurídico lindão para o pessoal ficar vendendo curso, mas no final da história a gente não entende os nossos próprios direitos e as leis e o que a gente vive, elas têm uma distância enorme. O que eu procuro fazer, por exemplo, nas startups? Pegar esse empresário e conscientizar ele desde o começo, o que você estava falando. Preciso pegar dados sensíveis. Eu falo, você precisa mesmo? Para gerar o MVP, que a gente chama, né, o modelo, o produto mínimo viável, às vezes você nem precisa. Para que você vai ficar com tantos dados retidos? Melhor não pegar. Melhor não pegar, porque senão depois você vai ter que ficar explicando quando der problema. E isso quero acreditar que possa ser uma mudada de perspectiva, já que eu estou falando de startups, que são empresas de inovação nascentes, e ver se esse pessoal entende, né, que o segredo não está na lei, o segredo está nas pessoas e na conduta mesmo. Por exemplo, das empresas, quais são suas missões, valores e princípios, né? Sim. Eu vi muitas vezes, chegando consultas de clientes meus referente à LGPD, que eu vi que não é uma demanda que veio da lei, mas é uma demanda que veio do marketing, que o pessoal vende, que... Né? Invariavelmente é isso. Fala, olha, você não tem necessidade de trabalhar. Esse dado não é sensível. Boa, André. Você acertou. Já elimina. Não, mas eles estão falando... Esquece, cara, isso não é um dado sensível, é um dado público. Pô. Exato. É isso. Eu estava até conversando sobre banco de dados de processo que incorre em sigilo, e aí você guarda, não sei, nas nuvens, por exemplo. Por que você está preocupado? Né? Porque ele poderia obter as informações do cliente, o processo ele é público, continua sendo, embora digital. Então você está indo, tá vendo? É isso. Segue essa sua intuição de advogado, de empresa, que você está certo. Vocês estão vendo um problema, mas a gente não tem que fazer adequação da empresa inteira. Eu falo, eu conheço vocês, eu sei que vocês estão adequados. Fiquem tranquilos. Aí começa a estourar os e-mails. Sim, cascata, né? De vender e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho. Você foi coordenadora adjunto lá na FMU, né? Fui. Na pós. E, tem um quadro tão bom lá. Eu fiz a pós na FMU. Tem os professores espetaculares, né? Lá. Na verdade, foi da graduação que eu trabalhei, e até o que eu trabalhei que foi legal na graduação é que em 2008, eu entrei em 2005 e 2008 eu comecei a trabalhar na graduação. E era bem no começo, quando começou a eclodir ensino à distância, EAD. Como eu era um professor mais jovem e tal, o coordenador geral olhou para mim e falou: você vai tocar isso aqui pra gente, porque você tem mais cabeça que a gente e tal. A gente tinha professor lá, como o Ivani, que era decano desde os anos 70. Sim. Não dava pra você pedir para ele se adaptar ao EAD, né? Um jovem feito eu, cheio de vontade, tudo daria. O que foi ótimo para mim, foi da onde eu abri minha consultoria acadêmica e tudo isso. Então eu entrei para ajudar no núcleo de ensino à distância do curso de Direito, nada como uma inovação em uma juventude para poder pegar essa vaga. Dei bastante aula na pós-graduação do curso de pós, com essas minhas matérias de metodologia, o Irineu, que é um grande professor, eles chegaram a montar um mestrado sobre a sociedade da informação, né, com o falecido professor Roberto Senise Lisboa e etc. Foi o meu orientador. Foi? Foi o Senise. Pois é, ele foi meu chefe por muito tempo. Ali ele foi, pelo menos por 3 anos, ele foi o coordenador geral. Uma grande perda do direito aí. Fiquei surpreso. Realmente do Senise, muito jovem, né? Porque eu perdi contato com ele quando eu saí da FMU em 2015,
Mas tudo bem, né? Coisas da vida. E aí depois eu fiquei sabendo, né? Por conta de redes sociais e tudo. Foi uma surpresa para mim. Sim. Muito inteligente, né? Muito Os livros inteligente. dele. O livro Excelentes. de interesses difusos e coletivos foi o que eu estudei para aprender CDC. Não, é um clássico, né? É um clássico dos ali direitos tem tudo. difusos coletivos do Roberto Diniz Não Lisboa. sei como ele conseguia escrever tanto, assim, as coleções de direito civil dele e tal. E eu tive o prazer de trabalhar juntamente com ele por alguns anos, uma cabeça... Eu, por exemplo, semiótica, ele me viu uma vez lá, eu era ainda jovem, ele, nossa, você estuda semiótica, estuda. Pô, legal lá, depois você vê lá no mestrado. Eu tive direito, eu estudei direito consumidor com ele lá, né? Legal, eu também. E aí eu fiz, como o meu trabalho de conclusão de curso era banco de dados de consumidores, porque eu amo direito consumidor, Ah, né? que bacana. E aí foi ele meu orientador. Então, pois, Ele estava no Ministério Público do Direito do Consumidor na época, né? Também. Eu, na época promotor. de estagiário, eu fiz estágio no MP também. Então, lá na FMU, foi esse tipo de prazer que a gente tem no meio acadêmico, né? De poder conviver com grandes nomes do direito, conseguir sentar numa mesa de palestra com José Renato Nalini. Foi meu professor também, Nalini. O Fernando Capês, que é uma figura da graduação. Nalini. Um monte de pessoas que graças a esse tipo de atuação que eu tinha ali na FMU, eu tive o prazer de conhecer pessoas que lá é maravilhoso, eram gente. Lá no CPPG, lá da FMU, e também dão aula na graduação. O João Aguirre. Pô, Aguirre é uma figura. O João. Dei aula com ele no LFG anos e anos e anos. O João é uma aula espetacular. Você sai transformado mesmo, né? O civilista, o Rodrigo da Cunha Lima Freire, para processo civil também, é um monstro, né? Direito imobiliário. O Scavone ficou muito tempo lá. Scavone é... Nossa Senhora, não tenho o que falar. Uma aula dele, você fica fascinado pela aula do Scavone, né? Eu tenho os livros dele aí, toda vez que eu preciso direito imobiliário... Eu lembro que eu dava aula em turma dividida com ele, né? Aí depois que eu dava aula numa aula que o Scavone ia, eu falava, opa, é bom dar uma boa aula, porque acabou de sair o Scavone da sala de aula. Mas o ambiente era muito, muito bacana, muito enriquecedor. Um ambiente igual o nosso aqui, de compartilhamento, acolhimento, era muito raro ter uma coisa um pouco mais atacada e tal, mesmo esses... Porque quando você é jovem advogado, vê esses professores que foram e eu tive essa coisa, né, de me formar na faculdade, ser professor e depois coordenador, né? E você vê que, poxa, eles eram pessoas super acolhedoras e tudo. Eu devo muito a esse tipo de compartilhamento que eu tive na sala dos professores. Foi um prazer danado. Não, eu imagino que tenha sido uma experiência maravilhosa mesmo, realmente. Foi. Tá lá na FMU e com essas pessoas todas são profissionais espetaculares. São diferenciados, sem dúvida, não tenho dúvida disso. E essa parte de você lecionar na ética e disciplina, eu queria falar um pouquinho sobre isso daí, Wallace. Pois é, o jeito que isso entrou para mim e os resultados práticos que eu obtive disso foram imensos, né? Porque quando eu fui lá procurar dar aula, eu fui procurar dar aula na FMU e na São Judas. Até hoje eu sou amigo do Aguilar também, que foi diretor por muitos e muitos anos da Faculdade de Direito da Universidade de São Judas Tadeu. Eu estava procurando dar aula e sem indicação, sem nada, eu fui lá e mandei um currículo, porque eu tinha entrado no mestrado, sabia que era bom, era da USP e tal, né? E eu fui fazer as aulas teste, né? Acabei sendo chamado na FMU e, por falar em grandes nomes, Marco Antônio de Barros foi quem me contratou, né? Que é uma figura do direito penal e tudo, que é muito conceituado, admiro muito, foi a pessoa que me deu a minha primeira oportunidade e não me conhecia, porque às vezes a pessoa acha, mas também... Não tive, fui lá, dei aula, mandei o currículo e foi, tá? As coisas funcionam assim, sim, né? E aí eu lembro que eu queria dar aula de português jurídico na época e filosofia. Aí ele virou para mim e um professor tinha desistido de dar aula e falou, professor, eu preciso de uma ajuda tua, eu preciso que o senhor dê aula dessa disciplina. A hora que eu olhei era ética profissional. Aí eu falei para ele, mas professor Marco Antônio, eu na verdade só estudei isso para passar na OAB, assim, eu não sei se eu tenho condições. Aí ele era muito bom, mas incisivo. Ele, não, professor, eu preciso, como se dissesse, está chegando agora, você vai ter que dar essa aula, né? Aí eu sei que eu me debrucei na disciplina e me deu um livro do Gladstone Mamed, que aliás é um baita professor legal dessa matéria e tal. E aí eu li tudo,
e comecei a dar aula de ética profissional. Mas o mais curioso é que eu queria dar eu sempre faço as coisas se elas têm um sentido mesmo para mim. Eu já falei isso um pouco no começo. Se não, deixa para lá, né? É melhor eu não fazer. As matérias de filosofia e português, eu estava louco para dar aula e falar dos autores, das técnicas que eu estava aprendendo. Ética profissional, eu falei, putz, aí alguém falou isso para mim, passa para passar no exame de ordem, porque as faculdades começaram a colocar na grade porque eles queriam que os alunos passassem no exame de ordem. E eram 10 questões, hoje em dia são 8, né? Então era esse o mote, mas eu achava muito pobre para dar aula, assim, era uma barganha muito pouca, né? E aí tudo bem, estava preparando aula, me veio a recordação, um episódio que aconteceu em 2002 na minha vida, que até tem uma obra que talvez saia minha de ética profissional, que eu dediquei a ele, era um advogado, que era aquele que eu te falei no começo, que me inspirou a entrar no curso de Direito, que eu ia para a praia com ele e tal, e ele falava os códigos, os artigos do Código Penal, e eu falei, pô, isso é legal, isso é bem bacana e tal. E quando eu me formei como, né, não tenho parente, nada contra quem tem, eu estava sozinho, né, no direito, minha mãe me pagou a placa e tal, e eu estava lá esperando tocar telefone, então era bom contar com alguém. E ele era, além de tudo, muito inteligente, era um criminalista muito bom, né? E ele me acolhia, ele sabia que eu adorava criminal e tal, no começo eu queria ser criminalista, e ele me adotou praticamente, me levava para audiência, me explicava como que eram as coisas, e eu me lembro que muitas vezes eu falava para ele, pô, eu queria trabalhar mais perto de você, e ele não deixava. Ele falava, não, toca o teu escritório, faz aí as tuas coisas, eu estou pensando em mudar para Florianópolis, eu não sei se eu vou continuar advogando, eu tinha 28 anos na época, que era bem a idade que eu tinha quando eu comecei a dar aula, né? E aí eu lembro que uma vez ele foi ao meu escritório, passou ali, ele ia para a praia, ele alugava uma casa na praia, passou lá para se despedir de mim e do meu irmão, que ele era muito amigo, perguntar se a gente queria ir, eu já estava namorando na época, falei que não, né? E foi. Aí eu sei que ele foi, aí eu e meu irmão estava naquele escritório, não tinha dinheiro para nada, pegou uma cerveja ali na frente, sexta-feira, happy hour, amendoim e uma cerveja, toca o telefone, na época telefone, né? E era um delegado de uma delegacia de polícia do Parque São Lucas, porque ele estava com uma petição minha no carro dele, perguntando se eu era o Dr. Wallace Magre, eu dizendo que sim, que tinha lá no rodapé, e ele perguntando para mim se eu poderia até lá reconhecer um corpo, né, de uma pessoa que estava lá, que estava com essa petição minha na mão. Na hora eu e meu irmão, a gente quase morreu, assim, desmaiou, pegamos o carro, fomos até lá, e isso foi uma coisa que marcou muito a minha vida, de a gente ter ido e ter encontrado esse meu amigo morto numa cancela, num lugar meio inóspito, assim, com as mãos amarradas, cheio de tiro, assim. Ele era um advogado criminalista, ele era jovem, né? Se alguém falar, mas também se meteu com bandido, com tudo isso, ele não fazia aquilo deliberadamente, eu conhecia bem aquela pessoa, né? Se ele errou, é porque, como diria Sócrates na filosofia, é porque ensinaram errado para ele. E se ele, quando eu falava para ele de ser mais próximo dele, ele não queria, é porque ele sabia que ele talvez tivesse ido longe demais. Então ele me deixou uma baita lição para trás, né? E aí a hora que eu lembrei dele, vi aquela disciplina, eu falei, putz, é assim que eu posso fazer a diferença. Tanto que eu até ganhei boa fama com essa disciplina, porque já era... Você sabe como que é, né, André? Aluno de 10º semestre, último ano, já acha que é desembargador, né? Sim, para sim. você, puta, eu era assim, então não estou nem julgando. E aí, para conseguir a atenção daqueles jovens e tudo, ao invés de ficar falando de OAB e tal, eu contava essa história. E aí eles olhavam para mim, porque eu estava falando para eles de muito mais do que tirar 10 pontos no exame de ordem, né? Era o que poderia implicar você ser descuidado com a sua conduta no exercício da advocacia, para além de ser só um advogado que vai ganhar dinheiro e tal. Então, essa disciplina me marcou bastante, e depois eu acabei também fazendo carreira em curso preparatório, etc., com essa disciplina ética profissional, sempre meio com essas disciplinas um pouco diferentonas aí do direito. A ética profissional hoje está importante por conta das redes sociais, né? Sim. Na nossa época era uma coisa muito mais... A gente falava de placa, lembra? A grande questão era como deveria, quais as informações que poderiam constar na placa ou no cartão. Hoje em dia não existe mais cartão, e hoje a placa é algo também totalmente fora da realidade. Mas por isso que vem tão forte a questão da ética profissional, porque, por outro lado, as redes sociais são um campo fértil
para o abuso Você vê, no final tudo é uma conduta. O que pode te trazer de benefícios e de prejuízos, você tomar medidas que são precipitadas, ainda mais quando, né, no começo da profissão, você tem muitas ofertas, seja de publicidade, seja de cliente, tudo isso, você conseguir manter o que a gente chamaria de retidão, né, e conduta firme para conseguir sobreviver. A gente está aqui, né, falando há 20 anos, entre problemas ou não, a gente está aqui, né, conversando e tudo, e é o que a gente deseja, na verdade, para todo mundo. Mas as coisas mudam, mas no final das contas são as pessoas, né, e as questões que são relevantes, não só para a profissão de advogado, porque a gente precisa manter, é uma profissão que está bem mexida, como eu falei, e para você mesmo, né, se manter como advogado e poder tirar uma vida disso e sobreviver bem e feliz e, enfim, né, se desenvolver como pessoa e como profissional nessa área. É o que a gente está fazendo aqui, é o que a gente espera que todos vocês consigam alcançar, né? Essa sua experiência lá na FMU, no início do EAD, né, foi bem no comecinho, você trabalhou na implantação. E nós tivemos agora o grande acelerador. Né, o Covid foi um acelerador do EAD. Né? Como que você vê hoje, depois da pandemia, essa questão do ensino digital? Vamos voltar para o presencial? Qual a tendência na sua ótica? Isso realmente chacoalhou uma coisa que a gente vinha meio que postergando. Já tem, né, uma possibilidade, na época lá que eu estava na FMU, eu já estavam rumando, em 2011, se eu não me engano, para 20% da carga da faculdade poder ser feita em sistema de ensino à distância. Agora acho que já passa para 40%. Depois da pandemia virou 100%, quer ou a OAB, ou o Ministério da Educação, ou as faculdades queiram ou não, né? Porque não haveria outra solução. O que eu vejo é o seguinte, são duas coisas. A primeira EAD não é só trocar, por exemplo, colocar uma câmera no meu rosto e eu dar uma aula. Quando a gente fala em ensino à distância, a gente está falando de várias funcionalidades que são de alteração de paradigmas de aprendizagem. Isso é muito legal, custa dinheiro e é importante de ser explorado. Pode ser gamificação, pode ser porque eu sempre percebi em sala de aula o aluno muito passivo. Então a gente ainda tem aquele modelo educacional do aluno como receptor de informações e o professor como aquele que entrega conhecimento, e aí a gente depois na prova verifica a retenção de conhecimento, que é basicamente o que a gente faz em prova. Exato. A OAB, o exame de ordem, basicamente a primeira fase quanto você conseguiu reter dessas milhões de leis que você viu na faculdade. Bom, se vai mudar ou não cabe aqui dizer, mas o aluno ser mais participativo com as ferramentas da tecnologia que ele gosta de usar. E aí talvez seja um pouco mais convidativo você transformar parte do ensino numa coisa mais interativa e que tem mais a ver com a realidade dos anos de agora, né, do século XXI, porque o curso de Direito ele ainda carrega uma tradição do século XIX, praticamente. A tradição é importante, tá? Assim, a disrupção não tem nada a ver com você abrir mão da tradição do direito. Então, tem alguma coisa do EAD que é importante e deve ser explorada. Até por causa de locomoção, estava conversando com a minha esposa enquanto vinha para cá, às vezes você gasta muito tempo em locomoção e etc, e às vezes pode ser uma boa ideia o aluno não ter que se deslocar tanto para certas atividades. Isso parece que ajuda a cidade, que ajuda a faculdade, mas, por outro lado, você vai ter que ter aí duas mudanças. Primeiro, do próprio perfil, não trocar o professor, mas o perfil do professor e como ele dá aula. Eu, rapidamente, mudei muito, porque eu entrei para dar aula em 2005, giz e lousa, e terminei dando aula em curso preparatório com startups de educação me exigindo mapas mentais no slide para eu poder dar uma aula que antes eu dava em 1h40 em 15 minutos. Aí você fala, mas aí você estava no curso preparatório falando menos. Não, era um desafio de sintetizar, porque a maioria dos professores, principalmente de direito, tem, mas não tem aulas didático-pedagógicas e às vezes quer ficar falando um monte de coisa que a gente fala que é assunto secundário, que daria para não falar para poder otimizar um pouco mais o que é tema central. Então você começa a ter uma necessidade de... Até porque as grandes empresas de ensino internacional, elas falam isso. Você pega
Daqui a pouco me vem o nome, eu até vi Coursera, por exemplo, que às vezes você faz uns cursos rápidos. Eu gosto de estudar outras áreas que não do direito, vocês já perceberam, e eles dão diplomas de Harvard e tudo. Empresas indianas e tudo já falaram que a retenção de informação até mais do que 7 minutos num ambiente didático-pedagógico, a pessoa perde a capacidade de retenção. Então, não raro, eu até acabei de gravar esse curso para a PUC de Campinas, você tem uma parte textual, muito visual, que é importante também para um curso EAD autêntico, e aí eles pedem para você gravar um vídeo, né, sequências de vídeos de 3 a 5 minutos, para retomar o aluno para uma prática de vivência, de assistir um filme, faz essa coisa, que é o modelo norte-americano de estudo de casos, para ver se a pessoa incorpora. Então, assim, sinceramente falando, vocês já viram que eu também sou bem sincero com o que eu falo. Se é para a faculdade economizar, colocando uma câmera na casa do professor, para ele ficar falando a mesma balela, volta para a sala de aula. Se é para a faculdade e o professor se reinventarem para autenticamente transformar o ensino jurídico em um ensino com mecanismos de EAD, aí eu acho que o direito ele tem um caminho e a gente está fazendo uma coisa que é legitimamente um ensino à distância e não só trocando o jeito de como eu capto a imagem. Né? Porque a reformulação é mais ampla, né? Não é só mudar, isso é muito importante. Esse raciocínio que eu acho difícil que a grande maioria dos cursos vão ter esse cuidado. Falar, não, a gente precisa reformular o curso todo, criar técnicas diferentes para comunicar isso, do que simplesmente fazer essa troca. Põe uma câmera aqui, em vez do aluno vir para cá. Pra eles, né? Tem um lado muito positivo. O deslocamento na cidade de São Paulo é terrível, né? Já era. Quando eu ia para a faculdade de manhã, eu saía daqui até a Vergueiro, da Zona Norte, daqui, né? Lá da Zona Norte, e até o Vergueiro levava 2 horas para chegar lá de manhã. Dá para ler um livro por dia. Daria para se eu estivesse estudando essas 2 horas e voltar. Exato. Mas tinha um lado também que é importante, que a gente não pode esquecer, de social, né? Eu tenho medo de a gente esquecer esse contato físico tão importante. Me pergunto por que você faz um podcast presencial, né? Você não faz um podcast, aperta o botão, porque é totalmente diferente, né, Wallace? Essa presença física, você aqui, é diferente se eu tivesse apertado o botão e você abriu lá na tua casa uma câmera. Você não acha que faz... A gente precisa tentar preservar um pouquinho do contato físico? Sim, eu até estava conversando, essas 2 coisas que eu estava conversando no carro, né? Uma porque estava trânsito, que eu te avisei que ia demorar, falar, eu já fiz vários podcasts, todos eles online, né? Aí eu falei, por que será que o André tá querendo que eu vá até lá? E agora eu já sei por quê, porque é diferente, sim. É diferente, então, né? Já te respondo de cara que é diferente o papo aqui. Fui de um outro jeito, né? É difícil explicar, mas é francamente diferente essa presença. E no número 2, o que eu acho é que não precisa ser também uma coisa tão dualística assim, né? Ou online ou presencial. Eu até também estava falando isso no trânsito com a minha esposa, que era assim, porque alguma parte ainda precisa. Porque o direito ele sai das rodas de debate, você sabe disso. Pode ser no bar, tomando cerveja, trocando papo sobre direito, falando, nossa, eu ficava horas e horas com os amigos, falando, conversando sobre questões jurídicas e tal. Pode preservar isso, pode preservar grupos de estudo, pode preservar um monte de coisa para que ainda haja essa interação social, os grêmios, os encontros. Tem muita tem muita faculdade que está apostando mais em grupos de estudo, grupos de pesquisa. Então, sim, essa parte social, jogos jurídicos, né? Toda essa parte social, o direito ele implica isso, porque você cria laços com as pessoas e não tem como negar que a gente que é do direito, a gente se identifica demais, e se identifica porque a gente sofre pra caramba junto na faculdade e não raro tá todos os dias lá. Agora, já que houve, né, a natureza não pede, ela muda as coisas, né? Ela não pede licença e se é conveniente para a gente. Já que houve esse choque, essa necessidade, e a gente se reinventou por mecanismos à distância, talvez a gente tenha que apenas agregar e utilizar ao favor do conhecimento, do ensino, sem perder de vista em que momentos, porque às vezes o aluno, eles brincavam muito, não sei se continuam no Instagram, que eu estou mais nas redes sociais, mas a aula no computador eu fico enjoada logo, tal. Eu falo que às vezes você não me convence, porque em sala de aula também, de 120 alunos, eu acho que não tinha 20 prestando atenção.
E eu não tenho como saber se eles estavam lá sentados vendo mesmo a minha aula. Eu Depois, tava- ainda quando começou a ter o WhatsApp, bicho, putz, Acabou, né? você disputar a atenção com o aluno e o WhatsApp era quase impossível. Tinha professor mais velho que mandava tirar o celular da mão. Aí começou o debate, mas não pode, vai tirar meu celular. Mas, assim, se for pensar efetivamente, talvez uma parte do curso seja, como a gente falou, contanto que seja feito de maneira responsável e investindo mesmo em tecnologia da educação, EdTech, né, tecnologia aplicada ao ensino, e deixar o que a gente gostava na faculdade, que eram as praças públicas de debate, porque ali o conhecimento jurídico ele se renova, né? É ali que ele sai da aula, pega um ensinamento, conversa com os colegas, e o direito ele vive, é uma ciência humana, né? Como que a gente não vai ter a praça de debate? Eu acho que uma coisa não anula a outra. Entendi. Não, esse debate é importante. A gente vai ter que precisar se reinventar aí e achar uma alternativa viável sobre o aspecto econômico, o aspecto da pessoa diminuir os deslocamentos, que é, poxa, muito importante. Hoje eu não vejo, até mesmo falando um pouquinho de OAB, né? Eu não vejo aqueles cursos que a gente fazia na ordem. Eu fui diretor lá, você lembra, 2016, 2018, nós fomos recordistas do Brasil Eu lembro. de número de eventos, de palestras mesmo, todas presenciais. Não existia uma palestra online. Mas eu tive uma visão, estava pensando até nisso. Hoje a live não existia. Lá tinha o horário da palestra. Então você sabia que você precisava chegar lá 7 horas da noite na sede da OAB. Então você ia, porque era a única forma de você obter a informação. Você fala, se eu não for às 7 horas lá, assistir uma palestra do professor, eu não vou ter essa informação, porque aquilo vai ter ali e vai sumir, acabar. A gente deu um segundo passo. Nós temos lá o YouTube. Então eu lembro que nós fizemos um convênio com a Universidade de Anhanguera, e a gente tem um orçamento reduzido, então a gente tinha o quê? Olha, Anguera, filma pra gente. Porque eu estou trazendo um professor aqui, é uma personalidade, alguém tem muito conteúdo, eu vou trazer aqui, lá tinha 30, 50, 100, 150 pessoas assistindo. Mas eu falei, eu quero eternizar esse conteúdo e a pessoa possa consultar. E a gente tem que transformar numa biblioteca de conhecimento. Boa. Né? E aí nós criamos, na época, foi a TV OAB Santana, e começamos a postar lá os eventos. Foi logo quando mudou o Código de Processo Civil. Então, eu falei, quando nós assumimos, eu tive pressa, porque eu falei, poxa, os advogados devem estar precisando de atualização. E nós fizemos um seminário do Código de Processo Civil, foi super, lotou, os advogados estavam sedentos por aquele conteúdo. E já foi para a biblioteca. Hoje, eu acho inviável imaginar que o advogado vá sair, Wallace, da casa dele para ir até algum local para ter acesso. E outra, ele não vai nem ao menos ligar o computador naquele horário. Então, eu acho que esse formato não existe mais, ao meu ver. Não sei qual a tua opinião sobre isso. Muito reduzido e muito mais para networking, porque se for pelo conteúdo em si, eu não saio de casa, né? Então, se você for admitir que tem um pouco de networking numa pós, você estava falando de pós-graduação, porque, claro, está lá o André, estou eu, você conhece pessoas e tal, toma um café e tal, talvez por isso. Agora, pelo conteúdo em si, seria muito mais democrático e menos penoso a gente liberar, e não ao vivo, online, e deixar com um banco de dados. Houve até trabalhos, acho que eu posso citar, né? Pioneiros, a ASP já fazia um pouco disso pioneiramente, de você ter videoaulas gravadas, conteúdos gravados. Isso lá na época da idade do bronze, né? do ensino à distância, é muito mais saudável você permitir que o advogado tenha acesso a isso. Agora, sim, como a gente falou até das escolas, da própria OAB, enquanto networking, se for para fazer um workshop, por exemplo, um ateliê de vamos fazer alguma coisa juntos, bacana, presencial. A gente sabe que precisa, foi assim que a gente se conheceu, presencial. Agora, assim, 90% dessa carga, com certeza, a gente deveria trabalhar do jeito que a gente está fazendo por aqui. Online. Isso é algo que eu venho me debruçando muito, pensando muito sobre como a gente vai ter uma nova forma de trazer conteúdo para a advocacia
e dentro da expectativa que os advogados têm hoje. Você não tem uma hora marcada, você vai assistir a hora que você quiser. Exato. Você pode assistir de madrugada, pode assistir, pode ouvir, não tem mais aquele formato que nós tínhamos lá, que era cansativo, olha, assim, porque a logística de se fazer um evento presencial é muito mais difícil. Hoje o pessoal vai lá, você aperta o botão, onde você estiver, você faz o seu evento. A gente tinha que estar lá meia hora antes para receber o palestrante, conversar com ele, porque você faz uma sala, a pessoa está vindo, você precisa fazer uma sala, conversar, né? Para chegar no horário, recolher os alunos, fazer todo mundo descer, ter o evento, termina o evento, você encerra, desce com a pessoa. Era uma logística complicada. Hoje, você acha, pessoal, de hora tal, você aperta o botão aí, a gente está online e vamos seguir. Então, por isso que eu acho o mérito de quem fazia esses eventos lá atrás era muito maior, gente. Hoje é a coisa, né? Por isso que eu sou absolutamente contra esse tipo de lives, porque eu tem que ser no meu horário, não é o horário que a pessoa decidiu. Eu tenho 1000 tarefas, não vou parar para assistir live. No horário estipulado, está fora de cogitação. Totalmente equivocado esse formato, mas a criação de bibliotecas de conhecimento, quando você tem a necessidade, você está lá sempre à sua disposição, eu acho isso muito importante. E te digo mais, e é um jeito institucional de, como a gente falou, como hoje em dia tem muita informação, todo mundo dá aula de tudo e tal, daquilo que tem um label, né, que tem um certificado confiável, e aí isso também facilita bastante a triagem. Porque eu, por exemplo, estudei muita coisa, LGPD, startups, tudo por minha conta, mas fiz doutorado, tudo eu consigo filtrar a informação, o que presta, o que não presta. Agora, se o cara vai para o World Wide Web, joga no Google, tem muita coisa boa, tá? Mas tem muito lixo também. Exato. Então, se eu tiver um label, né, uma validação institucional e esse cuidado, aí sim talvez a gente esteja fazendo um papel relevante para a advocacia, né? Exatamente isso, porque hoje a informação tem demais, né? Você coloca no Google, tá tudo lá, mas qual a informação, qual dessas é de qualidade? Esse vai ser o grande desafio. A partir de agora, você falar, olha, essa fonte é confiável. Eu tenho realmente uma instituição me que perguntam, bora avalizou. Esse curso? Eu falo, cara, depende de onde que é, né? Eu não dou em qualquer lugar aula, essas coisas. E aí a gente precisa repensar isso e dar essas validações de qualidade. Por exemplo, aqui eu venho porque conheço, sei, já vi quem veio, né? Então assim a gente vai criando, e aí esse fator humano ainda é importante, né? É você tomar cuidado de onde que vem a informação, isso é sempre muito, muito relevante. E a Ordem dos Advogados do Brasil, o que você acha da importância dela, em especial para o jovem, já que você fala muito com o jovem, né, Watson? Como tudo, né, que vem acontecendo, como eu migrei muito para a área de inovação e tudo isso, a OAB, como todo órgão, ele tem que se repensar o tempo todo, né, a sua relevância e se ele realmente consegue manter diálogo com a jovem advocacia, por exemplo, e com a nova realidade da advocacia também. Não é nem uma questão de reserva de mercado, né? Mas por quais razões o advogado, esse papo da LGPD, boa parte do que tem ali não precisa ser, né? Até já vi propaganda que era assim, que é meio que um furo exame de ordem. Ó, era assim, a pessoa falava com o dedo em riste, então, que falava assim, ó, você que não passou no exame de ordem, nem precisa, porque você pode trabalhar com LGPD e etc. É muito interessante, porque não adianta você só dormir em cima da sua história, num berço esplêndido e tal. Ou você se torna relevante para o que tem hoje na advocacia, ou você vai acabar tendo a sua relevância apagada. Não é o que desejamos, mas se não houver um constante reaprendizado, né, construir, medir, aprender, foi o que eu aprendi com startups, por exemplo, sempre revendo os modelos e entendendo a sua relevância, naturalmente você passa por um processo de apagamento. E hoje em dia as coisas estão acontecendo muito rápido. É só você pensar no fenômeno Blockbuster versus Netflix. E aí você vai falar que a culpa é da Netflix, né? As coisas simplesmente vão acontecendo e a lei de Moore, né, a cada 18 meses você duplica a quantidade de informações, de novidades, de atualizações, e aí a gente precisa ver como que dá um balanço entre a oferta institucional e a real necessidade
da advocacia. O que a gente não pode é perder o passo, né? Andar sempre em conjunto. Claro, né, que a gente acaba montando, como você, o podcast, ou montando o meu 6º ano, e respeito muito que o caminhar institucional é sempre muito mais difícil, é sempre muito mais demorado, né? As coisas em campo institucional, elas realmente podem ser um pouco mais engessadas, interesses e etc., que acabam comprometendo uma certa dinâmica da produção. E aí, meu amigo, você já sabe o que eu vou falar para você, né? Eu não vejo isso muito diferente desde quando eu pisei para atuar na OAB em comissões de 2003 até hoje. Vai depender de cada uma das pessoas no final do dia, né? Porque esse movimento institucional, eu vejo muitos desses jovens, eles falam que participam de comissões e sempre vai voltar para o caráter subjetivo de networking que eu te falei. Eu estou na comissão tal e lá o presidente é muito gente boa, realmente ajuda, a gente realmente se sente acolhido. Ali naquela outra eu peguei, tem um grupo de WhatsApp, mas as informações a gente pede uma vez de falar errado, tive um aconselhamento que me prejudicou, etc. e tal. E você vai vendo quanto isso está saindo da OAB, indo para um WhatsApp, etc. e tal. Quem é que está olhando isso, né? Então, é um debate gostoso, na verdade, porque todos nós somos e fazemos parte do AB, de todos nós, na verdade, né? Então, é um debate que cabe a todos, para não ficar a OAB lá e a gente cá. Na verdade, todos nós fazemos parte. Agora, como se conclama e se repensam modelos, esse é um grande desafio, né? E sem dúvida, institucionalmente, deve ser muito difícil, né? Mas os jovens, é bom que se diga, ainda contam muito com a OAB como algum tipo de amparo final para eles não se sentirem totalmente, como parece que acontece, abandonados, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso. Essa aproximação, de repente, com um plano de mentoria, eu acho que... Você falava muito sobre isso. Eu ainda insisto muito, viu? Acho que a gente precisa implementar, e a mentoria é um projeto específico que você precisa acompanhar, pode ser até online, mas tem que ser próximo. Né? Mentoria não é palestra. Exato. O pessoal anda confundindo por aí, achando que mentoria, vou falar sobre um assunto, uma palestra. Não, não é isso. Você precisa dar o suporte, aquele jovem precisa de alguém para ele se aconselhar. Mentoria é isso, é mentor, é alguém que vai vai tirar uma dúvida do lado, nem que seja por um curto espaço de tempo, mas que você possa contar diante das suas necessidades, né? Lá no meu 6º ano, como a gente fala para empreendedores jurídicos solo ou de pequenos escritórios, o que eu tento trazer é isso, é o cotidiano de quando, por exemplo, no escritório você tem um advogado mais velho lá, e ele vai te dando uns toques de como que faz não só uma petição, mas como que você atende um cliente, como que você despacha com um juiz, como você se comporta numa audiência. Hoje em dia até a molecada pergunta para mim conteúdo de site, o que é que põe ou não põe, por conta das coisas da linguagem. Então, ali foi uma ferramenta que eu encontrei. Fala um pouquinho mais do 6º ano. O que engloba esse seu projeto? Então, como é um projeto ainda experimental, porque nessa questão de plataformas de ensino, que modelo que eu posso adotar tomando o direito enquanto razão prática e realidade do advogado, né? Para não incorrer no erro de criar um produto que eu acho que é bom, mas que não atende ao mercado, ali eu faço muito a filosofia das startups, que é construir, medir, aprender. Então, a gente não tem, se você for lá olhar, a gente tem um número orgânico de seguidores, não compramos nenhum, né? Hoje em dia é fácil comprar, até aparece lá, compre 1.000 seguidores, 5.000. Como eu falei para vocês, eu faço o que eu prego, né? Eu pratico. Então, a gente não comprou nenhum seguidor e aos poucos vai ali colocando algum conteúdo que a gente acredita que é bom, naquela linha, reflexão filosófica, empreendedorismo jurídico e advocacia estratégica. E ali a gente vai dando conteúdo bom. Eu e a Thalita, a gente vai avalizando, tem professoras, Cristiane Pegorari para processo penal, às vezes jovens que falam de tributário, enfim, traz um ou outro para uma live, fica convidado para lá conversar com a gente também. A live fica gravada, tá? A gente faz ao vivo, deixa lá, é só pela oportunidade de gravar no Instagram, que é pela live, mas depois fica lá registrado, tem um monte de gente que depois pode ir lá olhar o banco de dados. Então a gente tem primeiro um modelo geral, que é para a comunidade jurídica. Eu costumo brincar com a Thalita que eu sou coordenador e tenho uma consultoria acadêmica. Essa é a grande aposta da minha consultoria acadêmica nos últimos 3 anos. E eu brinco com ela, Thalita, não é fácil você montar uma faculdade no meio da rua. E basicamente o meu 6º ano é um
uma faculdade no meio da rua, porque está no meio da rede social. Então, vamos apostar no que a gente faz. Aí a gente começou a pensar em alguns produtos. Vou te falar de 2 que a gente está usando para testar e ver se a gente consegue ajudar mesmo a fazer diferença. O primeiro é esse Close Friends, que dentro da aba do Instagram, você seleciona. Por enquanto a gente está até fazendo como teste, então não é cobrado, ou a gente cobrou bem pouco, só para ver se alguém comprava, para testar produto viável mínimo, só para ver se dava esse giro, e deu ainda bem, né? Mas sem pressa nem nada de ter muito volume, até porque o volume pode ser prejudicial para testar a eficácia do que eu estou fazendo. Então a gente fechou um Close Friends e ali uma coisa que eu queria fazer em 2019, uma vez eu virei para minha assistente, a gente estava numa sala dessa, eu sempre trabalhei ao lado dos assistentes, eu gostava de estar junto, porque às vezes dava uma ideia e tal, eu falei, vou colocar uma webcam aqui e vou começar a transmitir o que eu faço aqui, porque eu acho que deve ter um monte de advogado jovem que queria ver como que é a minha advocacia, o que eu estou fazendo. Na época, por falta de recurso ou tempo, eu não fiz, e o Close Friends é mais ou menos isso. Olha que legal. Eu gravo um pouco, hoje eu vim aqui na Venture Builder, olha, estou fazendo uma petição aqui, olha, estou mudando, aplicando uma técnica de alteração de público-alvo do meu escritório, técnica do SWOT, a Thalita ela é mestre em marketing, produção de conteúdo, então ali naquela área de Close Friends a gente faz mais próximo e faz mais quiz, né? Então vai meio que medindo o público de interesse, onde dói mais, o que eles têm mais dificuldade, se eles já estão conseguindo virar clientela, se ainda estão pagando para conseguir manter, dando algumas dicas mais pontuais e montando Meets, Google Meet, sala de reunião, pouca gente, e foi o que você falou, uma mentoria. Não do tipo, olha, vai ficar milionário no meu vídeo. Não, do tipo, olha, gente, o que está acontecendo aí? O que você precisa? O que está rolando? Qual que é a sua dificuldade? Às vezes eu abro um Google Docs e falo, aí esse é o outro produto que eu peguei, por quê? Você aqui no teu escritório, eu no meu, às vezes a gente tem um excedente de casos, uns que você não quer pegar muito. Sim. Porque, vamos falar real, não vale a pena, grana e tal. Aí você fala, pô, mas também é ruim falar para o cliente que você não vai pegar, porque é muito pouco o ticket. E do outro lado, cara, tem um monte de advogado louco para pegar. E eu não estou falando do convênio da OAB, não, tá? Isso aqui é outro papo, é particular. Sem prejuízo do convênio, mas é outra coisa, vocês vão perceber. Aí eu falo, gente, abriu uma vaga aqui, eu chamo de escritório experimental. Abriu uma vaga aqui. Você que é jovem advogado quiser participar, você vai participar e vai ainda ser remunerado para aprender. 20%, né, do que entrar, eu faço ali com ele, você vai fazer junto comigo. E aí, para mostrar para ele celeridade, raciocínio, aí eu abro o Google Docs, ele, vamos fazer junto? Vamos. Entra no Google Docs. Mas e o modelo? Não tem modelo, rapaz, vamos fazer do zero. E aí ele, vai, vamos lá. E aí eu no WhatsApp e peticionando. Começa ali, vai, quando você faz o cabeçalho, eu vou colocar a subsunção do fato da norma aqui, beleza? Vamos, procura uma júris aqui, outra. Muito bom. E aí a gente faz uma dinâmica, aí sim utilizando, como eu falei, as ferramentas do EAD a nosso favor. Exato. Porque aí o menino lá, ele pirou, em 5 dias ele tinha uma reclamação trabalhista na rua e ele era do interior, ele nunca tinha achado que queria conseguir sair da imobiliária onde ele trabalhava e começar a trabalhar e já está pintando a segunda causa para ele. Então esse tipo de, isso talvez seja uma mentoria sem nome, sem ficar tal, autêntica. Você, e o termo da moda empoderando, mostrando para ele, cara, você pode fazer. É que você às vezes se limita, mas dá para fazer, entendeu? Então com esses 2 mecanismos que eu estou testando lá, o escritório experimental e o Close Friends, a gente consegue realmente, pelo menos tá demonstrando os resultados que a gente consegue. Não dá para salvar o mundo todo, por enquanto estou fazendo só esse produto mínimo viável, mas depois que ele ficar bacana, né, com mais participações e tudo, a gente consegue explorar e dar mais chance para eles, assim, de poderem não só fazer o bonito porque a publicidade é legal, agora você vai ter que saber fazer quando o cliente chegar. Também não adianta nada, né? Você só ensina ele como captar e não ensina ele como dar. Que é o grande problema. Que não é fácil fazer bem com qualidade, bem feito. E lá a gente está preocupado com isso. Você vai ter que. E eu não quero que ele precise de mim, eu quero que ele não precise de mim. Sim. Ele só vai ficar lá porque ele quer. Mas ele já aprendeu. Aquele negócio, sabe, de dar o santo e o milagre? Cara, santo e o milagre. Pode ir, se você está livre. Não, isso é uma bomba de conhecimento que você dá para a pessoa. Isso. Porque você tem os seus mais de 20 anos de advocacia e você desenvolveu técnicas de como escrever com qualidade, de uma forma rápida, de uma forma que o juiz consiga absorver aquela informação. A gente no dia a dia, a gente acha que isso, a gente não dá o valor disso.
2 décadas, né? Tem gente que tem outros advogados, 4 décadas. Isso tudo tem um valor muito grande agregado e a gente mesmo, como é uma coisa comum, banal, é a nossa vida, a gente não tem noção quanto isso pode impactar a vida de uma pessoa. Foi por isso que eu comecei, porque pode fazer toda a diferença. Eu lembro que o Domingos Zanaghi, ele foi falar de audiência trabalhista comigo. Imagina você e ele falando, e eu estava sangue nos olhos falando de audiência. O pessoal quase que falou, nossa, cara, assim, um monte de insight, de toque, porque... Não foi nem o Domingos, desculpa, foi o Cremonese, que se tornou agora advogado. Ele foi juiz muito tempo na primeira vara, deu aula comigo, e ele era juiz, e eu adoro falar com o juiz sobre audiência. Putz, eu e o Cremonese, a gente embalou ali, que o pessoal falou, pô, isso tem de informação, que pra gente foi o que você falou, não é nada, no sentido de que a gente já adquiriu, né? Sim. Então, as malícias, no bom sentido, das audiências que eu e ele a gente despertou ali, quem pegar aquela live antes de ir para uma audiência, putz, tem um monte de coisa ali que não tem como. Porque geralmente quem ia ter essa oportunidade é quem fez. Eu tive, como no meu estágio, né? Que eu tive grandes advogados que sentavam do meu lado e falavam, não, ou eu fazia, ele ia corrigir, falava, não, isso aqui está errado, faz desse jeito, desenha aqui, ou senta aí, vamos alterar agora. Sentava do lado, alterava. Ou riscava a tua petição e você ia entendendo. Mas a grande massa da advocacia talvez não tenha essa oportunidade, né? Não, porque mudou o modelo. Por isso que eu prefiro dar para quem, ao invés de eu contratar, você vê esse meu pensamento, essa ideia do escritório experimental, ao invés de eu contratá-lo, primeiro porque eu não estou a fim de contratar, porque hoje em dia contratar advogado, no meu modelo de negócio enxuto, não funciona. E ao mesmo tempo, mas aí é um desprendimento, né? Eu também não quero ficar com ele para eu ganhar mais dinheiro em cima dele. Eu quero que ele aprenda a fazer e trabalhe em parceria comigo. Eu acho muito mais saudável, mas ele sozinho ele não vai conseguir. E aí foi o que você falou. Eu abro a porta e falo, bom, senta aí, online mesmo. Online você mesmo. Vai fazer uma comigo, na segunda você vai atestar que conseguiu, tá livre para ir. Muito bom esse projeto. Eu quero que você conheça. Não, quero conhecer. Dá o endereço aí no Instagram, pessoal. No Instagram é o @ né, meu sexto ano, tudo em letras, está escrito mesmo, sem dados numéricos. Meu sexto ano. É só jogar lá @meu sexto ano. Por enquanto, comunicação pelo Instagram. Estamos montando o site, tudo, mas como eu falei aqui, eu estou fazendo devagar, não estou com pressa. Dá uma olhada lá, tem bastante coisa e a gente vai, com certeza, fazer aí umas interações entre o Falando Direito com o meu sexto ano. Muito bom, estou totalmente à disposição. Eu acho que esse tipo de iniciativa é maravilhosa, Wallace. Obrigado. Sabe, pode estar de parabéns mesmo, é isso que a advocacia precisa. A gente conversa com muito advogado jovem e a gente vê as dificuldades, né? Isso é uma saída, você dá uma solução para o cara do que mais aflige ele. E eu sempre comento sobre a qualidade do que a gente lê a peça dos colegas e você fala, pô, não está legal, ele precisaria ter tido alguém para dar uma mentoria para ele, né? Exatamente. Esse programa de mentoria é algo que eu venho há um tempo me debruçando e venho ainda estudando a viabilidade. E tem algumas pessoas fazendo, em breve você vai saber que eu vou divulgar um trabalho também de um advogado, doutor Rafael, doutora Vanessa, fazem trabalhos de mentoria nesses moldes, que realmente transforma a vida do advogado, dá as ferramentas necessárias. Ele muitas vezes tem um conteúdo do direito material, do direito processual, sabe como montar uma petição, daquela que a gente precisa para passar na OAB, né? Que não é a petição que a gente precisa para ir para o Poder Judiciário, é diferente. É diferente, seja qual for o ramo lá que você prestou seu exame, é outra coisa, gente. Tem a petição da OAB é uma coisa, a petição da vida real é outra, né? É outra história. Olha, você conta um pouquinho também, algumas coisas que eu queria falar com você, fora da sua advocacia, né? Eu vejo que você escreve resenha de show de rock, de heavy metal. Conta isso pra gente aí. Sim, né? A gente tem várias facetas que não só a de ser um advogado, né? Eu sempre gostei de rock, na verdade, heavy metal, né? Desde moleque. Em 83 o Kiss veio pro Brasil e eu tinha 7 anos de idade, vi lá aqueles caras mascarados e tudo. Fiquei doido com isso e desde então eu ouço muito, toquei guitarra, toco ainda, arranho um violão hoje em dia. Eu tive banda de rock quando eu era moleque, antes de entrar na faculdade.
E por conta da linguística, né, eu gosto de cultura e artes Sim, em geral, arte em geral, literatura, música e tal. E lá na linguística fiz muita análise de quadros, de várias coisas. A linguística e a semiótica são teorias da significação, teorias de sentido, né, como você descobre sentido em textos e tal. E aí eu comecei a unir o útil ao agradável, né? Comecei a escrever para revistas de rock, né? E aí eu comecei a dar vazão, porque o direito sempre dá. Você também é um cara criativo, quando você está escrevendo um livro, né? Tem alguns livros didáticos de direito, ou preparando aula, dá um rebote criativo, sabe? Que você não sabe o que fazer com aquilo. Sim. Porque você sai de uma aula, por exemplo, uma baita adrenalina, na época que você dá aula para Deus e o mundo. Não, e é uma forma também de você sair daquela coisa maçante igual, extravasar um pouquinho. Eu diria que é fundamental, porque para mim, pelo menos, que tenho esse rebote criativo, aí a pessoa fala, mas você está perdendo tempo escrevendo resenha de rock? Pelo contrário, porque eu estou dando asa à minha criatividade e muito insight do que eu vou ter depois lá para o direito, para o meu conteúdo, enquanto eu estou ouvindo uma música, naquela hora do relaxar, mas também adquirir um pouquinho de um conhecimento que é o que a gente fala que é o inteligível através do sensível, né? Então, dali você também percebe muita coisa que não é da ordem dogmática, né? Então, se você acaba misturando as duas coisas, funciona bem. Eu estou feliz porque o pessoal gosta de ler, tenho bastantes leitores das minhas resenhas. Agora até migrei, fui convidado e faço parte do staff de uma revista do United Kingdom, né? do Reino Unido, que se chama Ever Metal. Aí agora em março eu comecei a escrever resenha de CDs para eles. Começou numa brincadeira de eu querer também aproveitar para... A gente sempre fala que é fluente em inglês, né? Mas pega no papel e escreve para você ver se é fluente mesmo. Aí eu falei, caramba, posso escrever uma resenha para vocês? Ele pode. Aí eu fiz, o redator-chefe aprovou. Então, às vezes através da música, através de alguma coisa inusitada, a gente... E além de tudo, consigo ir a show de rock feito doido. Eu diria para você que de 2018 para cá, que aí houve a pandemia e tudo, eu devo ter ido a mais de 70 shows de rock, assim, que é uma coisa que a gente compartilha, né? Sim. Fala um pouco de você também, do seu gosto do rock e tudo. Não, e tem uma visão, a arte para mim é muito importante, isso daí a gente também tem e o rock, ele tem, na sua essência, ele agrega vários tipos de música. Eu gosto de música clássica, muito. Eu gosto de jazz, eu gosto de blues. Qual o único ritmo que consegue juntar tudo isso, né? Power metal melódico, por exemplo. Um power metal melódico. Você tem lá elementos, você fala, pô, isso daqui o cara tá usando, né, essências daqui. E esse tempo aqui, isso daqui é do jazz. Né? Dream Theater, uma coisa dessa. Você fala, isso aqui não é do blues, que nasceu... Quadradão, né? Não é, isso aqui não é quadrado, isso aqui está no contratempo. Aí você analisa, e não sei com que é você, eu analiso todos os instrumentos separados, eu ouço tudo isolado. Você né? é pior que eu, então. Eu ouço tudo isolado. Eu ouço até o baixo do Dream Theater, eu ouço isolado, que é difícil, também. né? Nossa, aquilo é fantástico. É difícil. Mas eu ouço os instrumentos isolados, eu ouço... eu começo a ver o que a pessoa que compôs aquilo, o que ela usou e as influências dela, e o quanto aquela obra é complexa. Né? E isso daí faz você ficar com a sua mente muito mais ativa. Né? Você estava falando do André Matos, né? Ele é um maestro, assim, praticamente um gênio da música, não do rock ou do rap. Ele é maestro literalmente. Quem não conhece o André Matos é um cara que cantava heavy metal a vida inteira, só que ele era formado em composição e regência. Ele era maestro. Era um gênio. É por isso que vai ser lançada agora a biografia dele, André Matos, maestro do metal, né? Uma mesmo. Coisa assim, que vai contar um pouquinho da história dele. Mas é um cara que estudou composição e regência. Então, quando você ouve a obra dele, desde quando ele era um adolescente, e que ele já tinha elementos da música clássica, já tinha, do Viper, né? E depois, quando você entra no Angra, que o Angra foi um momento que o cara conseguiu misturar música brasileira, vários estilos de música brasileira, com a música clássica, com o heavy metal
tradicional, aquela coisa que a gente... Ele conseguiu fazer isso no Angels Cry, que é um fenômeno. Você fala, ele e o Sepultura, eu acho que são as únicas bandas que o mundo todo conhece, né? Só pra que citar. coloca um baião, Putz, né? Ele coloca um baião, então você tem o ritmo de baião ali, mas você tem uma essência de música clássica junto, e o cara misturava tudo isso, é genial, né? Essa riqueza foi o que você falou, você pode ficar um ano afundado num álbum desse e não vai tirar tudo que ele tem para te oferecer. Realmente... Por causa do preconceito, porque o heavy metal é muito ligado ao adolescente, à música pesada, mas aí o pessoal que vê só os rótulos esquece do quanto que tem de... Essas bandas que o André está mencionando, é uma riqueza musical assim que é incrível, né? E daí a gente deve tirar muita inspiração porque a gente faz na vida. Né? Exatamente. E fora que, quando você ouve músicas mais complexas, não aquela música de fácil assimilação, que é o que a gente tem hoje, né? Pentatônica, quadradinha, né? Não, hoje nem isso. Nem isso, é verdade. Nem isso tem mais, né? Nem notas musicais tem. O cara faz música sem notas musicais. Que medo. Né? E aí eu fico pensando aqui, quando eu ouço uma música, o Malmsteen, eu escuto muito, né? Que eu acho que foi o primeiro cara. O Blackmore, o Blackmore já trazia elementos da música clássica. Genial. Para o rock. É que o Malmsteen foi ao extremo. Né? Ele realmente toca música clássica na guitarra, que é diferente do que ele sabe que ele adora o Blackmore e pegou e colocou música clássica naquilo. Ele colocou muito mais intenso, então você começa a ouvir as dinâmicas, né? E isso daí transforma você tem ouve música de maneira diferente. E isso desenvolve muito o seu raciocínio também. Muito, essencial. Então, quando você ouve hoje música clássica, você fala assim, olha, isso daqui é rock. Tem muito... Nossa, tem muito Wagner, por exemplo. O Richard Wagner é rock pra caramba, né? E aí é uma viagem, né, que você tem muito mais complexa. E eu lamento muito que as gerações mais jovens não enxerguem a qualidade, o chorinho. Eu ouço muito chorinho também, eu acho maravilhoso. Você coloca, isso daqui é o jazz brasileiro. Né? Concordo. É o jazz brasileiro. E o quanto que o brasileiro reconhece isso, nem sabe. No exterior, acham maravilhoso. O brasileiro mesmo não reconhece. Então, o Angra foi reconhecido lá antes, o chorinho, a música jazz brasileiro, como você falou. Até o seu jingle de entrada aí, esse riff também, não é? Pessoal, eu nunca comentei aqui, mas o nosso riff, a nossa vinheta de abertura, ela tem uma trilha, e essa trilha foi composta especialmente para nós, para o podcast, que foi o Nelson Júnior, que eu tenho que agradecer, um dos maiores guitarristas do Brasil. Conheço. Um cara fenomenal, conheço ele, foi meu professor de guitarra quando eu tinha 14, 15 anos. E ele deu para a gente essa trilha, então não é uma trilha comprada em algum lugar, não, foi feita pelo guitarrista Nelson Júnior, que compôs, tocou todos, multi-instrumentista, tocou todos os instrumentos e fez essa trilha aí do nosso podcast. Eu tinha reparado, a gente conversou antes, que estava um pouco diferente, né? E eu tenho esse ouvido musical também, para você ver como vocês estão no lugar certo, né? Para quem está preocupado com tudo, todos os detalhes, com riqueza cultural em todos os sentidos. Foi. A gente quis fazer aqui a coisa, vamos fazer direito, vamos fazer certinho. Então a gente fez todo o desenvolvimento aí. Então foram vários profissionais, né? Aqui nessa abertura que a pessoa ouve, ele tem 7 segundos. Ali tem um profissional que desenvolveu o logo. Depois tem um outro profissional que fez a animação do logo. E ele fez a animação do logo com uma trilha. Quer dizer, tá tudo em sincronia. Eu passei a trilha, falei, agora você pega esse logo e anima ouvindo essa música. Então você vê que ela tem a mesma... Ela está dentro ali da sintonia daquela que foi feita. Tenho que agradecer Nelson. O Nelson sempre assiste a gente aqui. Antes de começar o podcast, eu contei o projeto para ele. Ele falou, não, deixa eu fazer para você, vou fazer uma trilha legal para você. Grande parceiro nosso aí. Parabéns pela parceria. Os dois acertaram em mão cheia aí. Quem tem amigo tem tudo, cara. Você tem amigo. Porque você também anda em ambientes que favorecem boas amizades, né? Aí funciona. E eu aprendi muito com o Nelson, até no começo da minha vida musical ali. Eu ia fazer aula e ele me emprestava os vinis. Olha que legal. Aí eu voltava. Vinil, que você não sabe o que é vinil, procura no Google.
o que é um vinil, casa, lá, né? Eu ia com vinil, aí eu ouvia aquilo lá na semana, aí eu levava de volta e pegava outros vinis. Então fazia parte da formação musical lá. Que vai fazer a diferença na vida das pessoas, né? Exatamente. Que show de bola. Então eu lamento muito que essa geração muitas vezes não consegue, Wallace, até evoluir. Por exemplo, a pessoa que estuda música, entende a música, ela vai se aprofundando. Hoje, será que esses jovens advogados que estão chegando agora, eles estudaram a filosofia como deveriam ter estudado? A filosofia não mudou a sua vida? O quanto a filosofia impacta na tua vida, nos teus raciocínios, Wallace? É fundamental, né? Até para as mudanças de rota, como eu repenso até estrategicamente o direito, o jeito que eu escrevo, tudo, na verdade, porque a filosofia é uma coisa que vai enraizando, né? Você não abandona e deixa de lado, na verdade você fica com ela e vai desenvolvendo, até por isso que dizem que é uma disciplina de maturidade. Se você senta com alguém que viveu a vida, percebendo a vida, ele tem uma filosofia lá também, que é isso que é o que a gente está falando aqui também, né? Que é uma percepção mais sensível da realidade, e você não joga fora esse conhecimento ele está sempre com você e está sempre sendo enriquecido, se a sua proposta está sempre se enriquecendo com a música, assim, porque hoje em dia o problema é que a gente tem uma explosão de informações ao mesmo tempo. Sim. Então mesmo aí o que eu falei, o problema às vezes é o filtro. Netflix é legal, mas tem muita bobagem. Então é o filtro do que vale a pena, porque você está perdendo 1h30 da tua vida, no bom sentido, se enriquecendo de alguma forma, e não só, sabe, por ter conteúdo é um conteúdo que não te agrega nada na sua vida, nada, né? Um vazio de interação. Então às vezes o que eu defendo é assim, não tem problema. Eu gosto de entretenimento, humor, entretenimento, eu gosto, né? A gente está aqui falando, a gente se diverte enquanto faz isso, mas eu acho que o que está faltando é um pouco uma triagem para ter um pouco mais de qual que é a qualidade do que você está vendo, não só porque está bombando no Netflix, mas é legal aquilo, o que você tira, o que você extrai culturalmente daquilo, né? E o conhecimento ele também pode ser de uma forma envolvente, né? Você começa a estudar filosofia, você fala, pô, isso daqui é importante para mim, eu gosto, é interessante saber, né? Recentemente eu comecei a estudar um pouco sobre estoicismo, me transformou, sabe? De você falar, caramba, eu vou repensar. O estoicismo mexe, hein? Né? Você fala, cara, eu vou repensar a minha vida, cara. Exato. Repensar meus planos. Exato. Repensar nos projetos de vida, graças àquele raciocínio que você tem, conforme você vai recebendo conhecimento, vai aplicando na sua vida, fala, não, eu acho que talvez eu precise mudar algumas coisas da minha vida. Sem dúvida, sem dúvida. E é isso que a filosofia faz isso, e hoje falta muito desse jovem, desse advogado, estudar um pouco mais de filosofia do direito, mas também filosofia geral, entender as grandes teses, aí, os grandes pensadores, e quanto isso vai impactar as nossas vidas, né? Sem dúvida. Ou, se não, né, vai ficar um pouco desgovernado. Mas eu tenho fé que as coisas funcionam em ciclo, esse excesso de informação genérica vai acabar indo para um período um pouco mais introspectivo também, que as pessoas também vão entendendo que precisa de um pouco mais de reflexão e introspecção para as coisas fazerem sentido para além do fugaz, né? A gente tem que marcar uma outra conversa para a gente falar de 2 assuntos. Para a gente falar de rock, de heavy metal, só sobre isso. Bora. E a gente precisa marcar um outro dia que eu queria que você falasse mais sobre filosofia. Boa. Eu estou engatinhando, infelizmente eu estou estudando assim, mas eu acho que eu tenho muito mais, e com certeza você tem muito aí, porque você se debruçou sobre isso. Eu queria que a gente falasse um dia sobre isso. Só marcar. Vamos ver se a gente marca uma live aí. Vamos fazer. Uma live, mas uma live que não morre. Isso. Uma live que fica eternamente registrada, porque essas lives que têm vida curta, né, que morre logo na sequência, não faz sentido. A live tem que ser... efêmero. É isso aí, tá certo. Live forever. Perfeito. É isso então. Beleza, então. Não, eu queria antes de terminar, eu queria te entregar aqui a nossa caneca. Olha só que legal. Do Falando Direito, para você ficar aí uma recordação
Olha que bacana, estava falando bem da do logo dia. aqui. Esse logo eu tenho muito orgulho dele. Foi um trabalho de um profissional muito, muito, muito dedicado. Ainda vou fazer uma divulgação dele aqui. E queria que você desse um recado final, antes da gente encerrar, para o jovem advogado. O que você pode falar para esse jovem advogado, o que ele deve fazer? A gente falou bastante sobre isso, mas eu queria que você desse um fechamento disso. O jovem advogado, o que ele deve fazer, o que ele deve buscar para ter êxito na advocacia? Bom, legal. Primeiramente, André, obrigado pelo convite, rendeu pra caramba, foi muito legal ter participado por aqui, conversar com vocês todos, principalmente com você. Como ele disse, a gente nunca teve tanto tempo para poder bater um papo e agora a gente deixou registrado para sempre, né, nas redes sociais, essa nossa conversa sincera, descontraída, mas também com bastante conteúdo, né? Um recado que eu passo para jovem advocacia, para quem está agora orgulhoso, e a gente vai ter daqui a pouco mais um exame de ordem, você tem que celebrar realmente todas as conquistas da sua vida, mas depois das comemorações você tem que sempre estar se autoavaliando, se reinventando. O direito, ele realmente sempre se comunicou com as relações sociais que estão em constante mutação, tá? A nova advocacia sugere uma predisposição da advogada, do advogado, para conhecimentos que são interdisciplinares, sair um pouco da caixinha do direito, tá? Aceitar uma nova realidade do direito, tanto para a sociedade, que tem muito a ver com a não litigância ou o excesso de litigância, porque o Estado e o próprio Judiciário já deixaram claro que não aguentam mais. O advogado, com postura, do jeito que a gente falou, não só pose, postura, tornar-se alguém confiável, que é um braço do Judiciário, tá? Não esquece que o artigo 133 da Constituição não foi revogado. Então, a gente é indispensável à administração da justiça desde a hora que você atende o seu cliente lá no teu escritório, até para aprender a falar para o seu cliente, não vale a pena entrar com essa ação. Traz a outra parte aqui, vamos conversar. Porque aí talvez você se torne mais relevante até do que o Poder Judiciário e o juiz vai te agradecer também, porque você está evitando litígios desnecessários, por exemplo. E, além disso, modernize-se, repense o que é ser um advogado e ter um escritório de advocacia nesse momento em que as revoluções tecnológicas acontecem, triplicam a cada 1 ano e meio, tá certo? Então, esteja sempre preparado, sempre firme. O André deu a dica, a filosofia é legal porque te dá um rumo para além da normatividade e, precisando, contem sempre com a gente. O André, eu, o Wallace Magri, nas redes sociais, em todos os lugares, nós estamos sempre à disposição de vocês para mostrar que há caminho sim, se não é mais aquele de antigamente, é o novo caminho que vocês estão trilhando e a gente está aqui para ajudá-los a seguir nesse caminho, não é isso? É isso aí. Então tá bom. É isso, vamos encerrando então Falando Direito de hoje. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque você está perdendo os próximos capítulos aqui do nosso podcast e também lá nas redes sociais, Falando Direito Podcast, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Até a próxima semana.